Bom dia, pessoal. Felicidade de estar com vocês aqui em mais um encontro do FNP Finanças. Hoje, com a felicidade de receber o Marcos TM, tá? Já vou apresentar o Marcos. Antes de começar, para você que está pela primeira vez aqui conosco na FNP, eu queria ter a oportunidade de apresentar um pouquinho do que é o nosso trabalho, como é que a gente faz, e aí daí a gente segue na trabalho aqui, tá bom? Deixa eu dividir a tela com vocês rapidamente. Pronto. Vocês estão vendo a tela? Pessoal, vendo a tela? Sim, está aparecendo, Isso. sim. Então, rapidamente aqui, pessoal, o FNP Finanças, eu fundei o FNP em setembro de 2020, tá? Todo mundo que aqui trabalha, dá aula, nós somos todos executivos de mercado, então esse é o poder do FNP, a gente fala do que a gente faz de fato no mercado, tá? Então, estamos todos nós aqui, os professores aqui de tesouraria, Henrico, contabilidade, o Rubem, a Rayane, que cuida da nossa tesouraria, Laurinha, nosso professor de FP&A, Regiane, nossa professora de ESG, e a Cíntia, que é a nossa diretora aí de comunicação e expansão. Tá bom? A gente aqui tem um conjunto enorme de materiais lá no nosso canal no YouTube, tudo absolutamente gratuito, para que você possa fazer a sua caminhada pela trilha que você desejar. Quer seguir a trilha do Lauria, você vai ter FP&A de ponta a ponta. Quer seguir a trilha do Henrico, vai seguir a tesouraria de ponta a ponta. Quer seguir a trilha da Regiane, você vai ver ESG de ponta a ponta. Tá legal? Em cada estado brasileiro tem pelo menos um aluno do FNP. Nós também estamos presentes mundialmente, nós temos o prazer de ter alunos de Angola, Moçambique, tá? O Valor Econômico já nos descobriu e fez uma reportagem muito bacana em janeiro de 21 sobre o trabalho que a gente faz, né? E o convite é esse, que você esteja conosco no FNP, tá legal? Antes de a gente começar aqui propriamente dito, eu queria chamar a atenção para o nosso disclaimer aqui, tá? Então, isso aqui é um bom papo de domingo de manhã, tá? Ninguém está falando aqui em nome de suas empresas, ninguém está dando uma opinião em nome do FNP, isso aqui é um bom papo de amantes das finanças, né? Que estão aqui conversando, trocando conhecimento para que a gente possa crescer com profissionais, com pessoas, né? E esse que é o grande objetivo aqui do nosso desse bate-papo de manhã. Então, tudo que foi dito aqui é para a gente aprender, debater, sem nenhum posicionamento de lado a lado, tá? E da mesma forma, a partir do momento que você libera a sua imagem aqui, você está me dando autorização para, se quiser fazer uma postagem, você está ali aparecendo como participante da reunião. Tá legal? Então, hoje eu passar a palavra aqui em definitivo, para o Marcos. Deixa eu apresentar o Marcos aqui. O Marcos ele tem uma carreira muito bacana. Antes aqui na parte dele inicial aqui de formação acadêmica, né? O Marcos ele é certificado pelo IBGC, né? Então aquele famoso curso de formação de conselheiros, né? E tem, tem um curso de M&A pela INSPER, tem um curso de formação de facilitadores pela Adigo Consultoria, tem um CFA certificado em ESG Investing, né? Tem são os certificados e licenciamentos que ele tem. Ele também tem o CFA ESG, tá? Na parte da formação acadêmica do Marcos, né? Ele fez um MBA executivo no IBMEC, tem um MBA também pela INSPER, também fez Business Valuation, Financial Modeling pela S&P, fez o curso de M&A na INSPER, ele tem um MBA pela USP, ele é formado em Economia pela Mackenzie, né? E também tem um MBA pela St. Mary's University, tá? A experiência profissional do Marcos, né? Começou ali no BTG Pactual, onde ele passou 5 anos, né? Sendo officer, né, de instituição. Do RBC Capital Markets, né, como Corporate Research Analyst. Ele foi também foi Investor Relations Manager da Tenda por um ano. Foi vice-presidente de vendas do Citibank. Foi também diretor de desenvolvimento de negócios da Tereos. Né? Foi responsável pela relação com investidores da Bung. Passou pela One Innovation também, como Head of Investor Relations, tá? E ele está na Caramundu Alimentos como diretor de finanças, relação com investidores e ESG. Tá legal? Marcão, quase cansei aqui de falar o currículo, né, pá? Nossa! Deu uma canseira aqui, Não, rapaz. até adiantou aí, né? Não, obrigado, É Marcelo. isso, Obrigado cara. mesmo. Bom, primeiramente, um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu sou fã
do FNP desde o início. Eu conheci o Marcelo. Na verdade, nós trabalhamos juntos na mesma época da Vale, mas a gente não se Isso. conhecia ali. Você estava no Alumínio, eu estava no R da Vale. Mas efetivamente conheci o Marcelo através da Sandra Calcado, que é uma amiga em comum, uma referência no RI também, que me apresentou o Marcelo aí, acho que foi em 2020, né? Um pouquinho antes de você começar o FNP, a gente começou a falar aí sobre IPO, né? Trocar uma ideia. E aí o Marcelo me falou que estava com essa iniciativa. Eu assisti algumas palestras inicialmente da Sandra também, que veio falar sobre RI aqui. E a gente desde então se conhece. Eu batizei recentemente o Marcelo lá no evento do MZ como nosso Damodaru Brazuca. Então é uma pessoa que é referência. Eu assisti as primeiras aulas, todas as aulas do Valuation nível 1 lá, acho que era faixa branca, né? Tinha algumas faixas. E foi muito legal. Acordei às 6h30 da manhã, terças-feiras, né? Acho que era terça, não me lembro, era dia de semana e era bem cedo, era uma terça-feira de Terça e manhã. quinta, terça e Terça e quinta, seis quinta, e né? Que você meia. fazia 6h30 da manhã. E foi muito legal participar, mas aí vim para Caramuru na sequência em 2021, e aí com esse monte de viagem ficou difícil acompanhar, mas acompanho muito ainda, acompanhei toda a trajetória da Regiane também, que é uma grande amiga, então quero agradecer também a Regiane pelo convite. Regiane é referência, depois vou contar um pouquinho. Aqui assim, eu vou falar um pouquinho do case da Caramuru, tá? Porque isso vai sair também no estudo do IBRE, a gente fez lá todo um estudo de caso, e eu estou só antecipando aqui um pouquinho do que vai ser escrito lá, né, reportado lá, porque eu acho interessante. A Regiane tem muito nisso que aconteceu na Caramuru, porque foi uma pessoa de referência para a gente. Então, para mim, é uma satisfação enorme, enorme estar aqui hoje falando com vocês, e eu espero aí que, eu já falo isso para o Marcelo há muito tempo, tudo que vocês doam aqui, eu tenho certeza que lá para frente vocês vão receber, porque isso aqui é uma doação. Cada pessoa tem uma maneira de doar para a sociedade, né? Alguns fazem voluntariado em comunidades carentes, outros fazem outros tipos de voluntariado, mas isso também é um voluntariado para melhorar o nível de conhecimento no Brasil e o nível de finanças no Brasil. Então, eu tenho certeza que daqui a alguns 10, 15 anos vão ter muitos CFOs que vão falar: poxa, eu assisti todas as aulas do FNP, isso contribui para a minha carreira, e eu tenho certeza que você vai ter o prazer, Marcelo, de escutar isso de muita gente. Já está escutando, mas vai Já escutar escuto. de todos vocês, né? Todos vocês que estão participando de todas essas trilhas aqui, e formando esse Brasil. Então, é muito bom ver esse movimento, porque na minha época, e na tua também, Marcelo, a gente não tinha esse tipo de conhecimento, né? A gente tinha que ir para lá e conversar com as pessoas ou do trabalho ou na própria universidade, mas hoje, graças a Deus, a gente tem essas ferramentas que ajudam muito, né, a esse compartilhamento de experiências e de informação. Então, aqui vai ser um bate-papo entre amigos, tá? Vocês conhecerem um pouquinho de mim. Eu estou separando esse bate-papo, me deram 1h30 mais ou menos, né? Em 3 blocos, tá? Pode ser até um pouco menos. Um bloco eu vou falar um pouquinho de mim, tá? Um pouquinho mais, porque eu acho que é interessante. Às vezes a gente, principalmente os mais novos que vão estar assistindo isso e estão assistindo agora, acham que, pô, a gente chegou num cargo de diretoria executiva de uma empresa, como diretor financeiro, como CFO, como diretor de RI, e foi super linear, foi super tranquilo, é só sucesso após sucesso, não tem perrengue. É lógico, tem os perrengues, mas é uma trajetória linear, e não é assim que acontece, tá? Tem muito perrengue no meio do caminho, né, Marcelo? Tem muitos desafios, tem muito estudo. Então, vou falar um pouquinho de mim, quem é o Marcos, também fora, tá? Porque existe um executivo, mas existe uma pessoa Marcos, né? E o que traz a pessoa Marcos, a energia para a pessoa Marcos ser executivo também, falar um pouquinho disso para vocês. No segundo bloco, eu vou fazer um apanhado da Caramuru, né? O que é a Caramuru? Quando eu comecei as conversas, né, para começar a trabalhar na Caramuru, e eu sou de São Paulo, né? Eu nasci, fui criado, sou paulistano. Eu achava que a Caramuru era fogos de artifício, porque eu não conhecia a empresa. E eu falo isso brincando, né? Aqui em São Paulo, Caramuru eram fogos de artifício. Não conhecia um pouco, mas não conhecia a empresa, né? E então é interessante falar um pouquinho da empresa para vocês entenderem também o que é a empresa, por que eu fui para lá, né? Para ajudar nessa trajetória de mercado de capitais. E vou fazer um pouquinho do que a gente chama em RI, né? De elevator pitch, que é falar 10, 15 minutos. Às vezes no RI você tem 15 minutos para falar com o investidor, meia hora para falar com o investidor, 1 hora para falar com o investidor. E você tem que, de uma certa forma, ajustar o seu discurso para falar com o investidor. Então, nessa segunda parte, nesse bloco, eu vou falar um pouco da Caramuru, contar um pouco da história da empresa, e depois, na terceira parte do bloco, falar sobre a nossa trajetória de ESG e nas finanças verdes, né? Então, deixa eu começar a compartilhar aqui. Vocês estão vendo a minha apresentação já?
Sim, estamos sim. Sim. Então, espera aí, agora só precisa... entrou no modo apresentação já, né? Perfeito. Então tá joia. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Bom, beleza. Então, bom, que é o Marcos Cheme, né? Isso aqui é uma foto que eu tirei recentemente lá na empresa. Como o Marcelo falou, hoje eu estou como diretor financeiro de RI, de ESG da empresa, tá? Desde 2020. Aí, o primeiro capítulo aqui que eu queria falar com vocês é o capítulo do conhecimento, tá? E acho que eu gosto de mostrar essa tela aqui, porque mostra o começo de tudo. Lá, não sei se vocês se lembram, mas na minha época era pré-primário, não era jardim da infância. Então, eu sou um menininho aqui que tinha 6 anos de idade quando começou estudando numa escola municipal de primeiro grau, né, Antônio Alcântara Machado, e essa escola foi muito bom para mim, eu vim de uma escola pública, tá? E por que eu quero dividir isso com vocês também, tá? Essa trajetória aí. Quando eu estava fazendo, Marcelo, as aulas de valuation lá, 6 da manhã, 6:30 da manhã, eu me lembro que um dos rapazes que estava fazendo a aula junto com você estava no ônibus indo para o trabalho, às 6:30 da manhã e assistindo às aulas, né? E na hora que eu estava preparando a apresentação aqui, eu falei, poxa, é legal falar também da onde a gente veio, porque é justamente o que eu falei, né? Às vezes as pessoas têm uma ideia que tudo foi muito fácil, que, poxa, você chegou nessa posição e que só tem oportunidade para quem estudou em colégio particular, para quem... E não é a verdade, né? A verdade é que o estudo ele pode te levar muito mais longe do que você pode imaginar, tá? Independente de onde você veio, independente do teu ponto de partida. Aqui eu trago duas fotos, uma foto minha na quinta série. Essa foto ela é muito representativa para mim, porque na quinta série eu ganhei o prêmio de melhor aluno da escola. E esse prêmio foi muito interessante, porque a nossa diretora naquela época, ela era uma diretora alemã que veio e trouxe muita inovação para eles, colégio municipal, era um colégio de referência aqui no Ipiranga, em São Paulo, onde eu morei quando eu era criança. E ela trouxe esse conceito de melhor aluno. Então já começou ali uma questão da meritocracia, de estudar, né? Para mim foi muito importante, né? E aqui é minha carteirinha de economia no Mackenzie, né? Que foi a minha primeira formação em economia no Mackenzie. E eu trago aqui dois provérbios, né? Eu sou uma pessoa bastante espiritualizada, então eu trago aqui dois provérbios, né? Da Bíblia hebraica e do Velho Testamento que tem a ver com isso, que fala quem é sábio procura aprender, mas o insensato se alimenta de modismos e coisas fúteis. Por que eu trouxe isso? Porque hoje em dia é muito fácil você ficar 1 hora, 2 horas lá, zapeando no seu Instagram, no seu Facebook, e não aproveitar tanto conteúdo que você tem aí para se desenvolver, né? Então, o desenvolvimento é pessoal e a gente tem que ter uma força interna para se desenvolver. E o segundo provérbio que eu trago para vocês nessa manhã, né, começando aí essa palestra, se você deixa o machado perder o corte e não o afia, terá de trabalhar muito mais. Então, aqui no FNP, vocês estão afiando o machado. Isso é muito legal. E faz parte da nossa carreira, a gente está sempre afiando o nosso machado, né? Então, vamos lá. Aqui é um pouquinho do que o Marcelo já falou, a minha trajetória. Eu trago aqui uma página do LinkedIn, né, a minha página lá, e também a minha experiência aí acadêmica, né? O Marcelo já falou, então não vou repetir. Mas por que eu trouxe isso aqui também, né? Como uma página do LinkedIn. Isso é uma dica para vocês que estão agora começando, ou para aqueles que ainda não fazem isso. O LinkedIn, primeiro, é super importante. Eu acredito que todo mundo que está aqui nesse fórum tem um LinkedIn. Mas mais uma dica: toda vez que você for para uma reunião, você pegar o cartão da pessoa ou você fizer uma interação online, convida essa pessoa para participar da tua rede no LinkedIn, tá? Isso é super importante. Você vai crescer em conexões e você vai também poder seguir pessoas que são muito interessantes de seguir lá no LinkedIn, né? Então eu trouxe isso só com uma reflexão, né? A tua página do LinkedIn tem que constar toda a tua formação, todas as suas certificações e todos os seus cursos. O Marcelo já falou aqui da minha formação, não vou repetir, mas é uma dica para vocês que estão aí começando, né, nessa jornada corporativa ou estão ainda na fase inicial. O LinkedIn é uma ferramenta bastante poderosa, inclusive para quem quer fazer transições de carreira. Hoje, toda a parte de RH, né, olha sempre para o LinkedIn, né, as consultorias. Então, é bastante importante você deixar o seu LinkedIn super atualizado e fazer as suas conexões nessa rede, que é a plataforma melhor que a gente tem hoje para relações aí profissionais, né?
Aqui, falando um pouquinho da minha vida profissional, desculpa, o Marcelo já deu aí uma das trajetórias, um pouco da minha trajetória, mas eu vou trazer uma apresentação que eu fiz agora recentemente na Universidade Luterana lá de Itumbiara para o curso de administração de empresas lá, tá? Falando um pouco da minha trajetória toda, né? Mas antes de trazer essa reflexão, e por que eu vou trazer essa reflexão, né? Lá, nessa empresa que eu estou agora, em algumas outras empresas que eu trabalhei, muita gente tem uma carreira muito legal dentro da mesma empresa. E outras pessoas como eu e como o próprio Marcelo, a gente tem uma carreira que ela extrapola a empresa, que ela passa por diversas empresas, né? Algumas pessoas aceitam, assimilam isso com facilidade, outras pessoas têm um certo, poxa, mas tantas empresas você passou. Então, assim, não tem certo e errado, tá? Então, dentro da minha espiritualidade cristã, eu trouxe 2 exemplos aqui, né? Acho que a gente é um país aí que tem muita gente que cresceu ou numa igreja católica, como protestante, ou qualquer outro tipo de espiritualidade, mas conhece esses 2 apóstolos, Pedro e Paulo, né? E por que eu estou trazendo isso? Para trazer realmente essa provocação, tá? Então, você pega Pedro. Pedro foi um discípulo de Jesus, que ele era explosivo, ele estava ali, ele passou a vida inteira praticando, ali, seguindo Jesus, né, em Israel. Nunca saiu de Israel, só no final da vida dele, ele foi para Roma, né, e parece que ele foi até crucificado de ponta cabeça. No entanto, Paulo é um dos grandes apóstolos, né, praticamente a maioria dos livros do Novo Testamento foram escritos por ele. Ele era fariseu, ele perseguia os judeus, ele se converte. Ele não conheceu Jesus, mas ele foi a pessoa que mais levou essa mensagem para o mundo inteiro, tá? Então, por conta dele, é que hoje a gente tem o cristianismo espalhado no mundo inteiro. E ele nem estava no núcleo lá de Jesus. Então, não interessa se você... Eu trouxe isso para você pensar junto comigo, tá? Se você vai construir a tua carreira numa só empresa, tem gente que está há 20, 30 anos numa empresa, ou construir a sua carreira mudando de empresa e galgando posições. O que interessa é o seu crescimento profissional, tá? Então, trazer um pouco dessa reflexão. E aqui é um pouquinho da minha jornada, né? O Marcelo contou um pouquinho da jornada a partir do Pactual. Tem uma jornada antes do Pactual, então eu divido a minha jornada profissional em 3 fases, né? A primeira fase é a fase ali ainda que eu nem tinha feito a faculdade, mas já comecei a trabalhar desde os 15 anos. E depois a segunda fase é quando eu entro aí mais no mercado de capitais, né? E vou trilhando aí também para a área de RI. E essa terceira fase é a fase onde eu me torno diretor executivo de algumas empresas, né, trabalhando mais com a alta liderança da empresa, com o CFO, com o CEO também, né, das empresas, e eu dividi isso num gráfico, né, eu fiz um gráfico porque eu acho interessante pensar na nossa carreira como um gráfico, é o que eu falei, né. Então, eu não vou fazer uma apresentação longa aqui, lá quando eu fiz essa apresentação, eu também trouxe um pouco de aula de economia, viu, Marcelo, para mostrar todos os planos que a gente passou, mas para vocês verem, né, plano cruzado, plano Bresser, plano verão, plano Collor, tudo isso antes de eu entrar na faculdade. Aí depois de entrar lá no Pactual, tigres asiáticos, crise russa, aí na Vale lá, crise do Lehman Brothers, do subprime, e é a época que eu estava na Vale, e aí a Vale, quando eu fui lá, eu trabalhei no Pactual, depois fiz meu MBA, fui para o Royal Bank of Canada, né, em 2001, onde eu me casei, nasceram as minhas filhas, aí na Vale ali, eu saí do Canadá, voltei para o Brasil. Quando eu volto para o Brasil, eu gosto de dar esse exemplo, eu volto na época que todo mundo lembra que o Cristo Redentor estava subindo. Você lembram daquela foto na The Economist, quando o Cristo Redentor estava subindo? Foi bem nessa época. Quando eu cheguei lá na Vale, que foi a época que o Marcelo também chegou, a gente tinha no RI praticamente umas 15 pessoas, né? E meu chefe naquela época era o Roberto Castelo Branco, era o diretor, que era uma referência no mercado aí de RI, e até hoje né? Depois foi presidente da Petrobras. Eu voltei para o Brasil do Canadá e achava que ia ficar lá no Rio de Janeiro, mas todo mês ou eu estava em Nova York, ou eu estava em Londres, ou eu estava em Boston. A gente viajava muito, né? E foi uma época onde todo mundo queria falar da Vale. A Vale tinha mercado, o market cap que era o maior no mercado do Brasil, era listada lá na Bolsa de Nova York. Aí, em 2008, bum, veio aquela crise, né? E aí caiu a receita da Vale, foi aquela confusão no mercado. Aí eu saí da Vale, acabei depois indo para a Tenda, aí na Tenda foi a Gafisa, comprou a Tenda, aí daí fechou o capital da Tenda, e depois eu fui para o Citibank. Então vocês veem que a carreira da gente não é linear, acontecem coisas, né, durante esse período, e o mercado de capitais é assim. Aí depois fui para a Terreus, como ele falou, na Terreus eu fui para fazer o re-IPO da Terreus, fizemos algumas aquisições, aí veio a Dilma, que fez um alambaço aí no mercado de combustíveis, porque congelou o preço da gasolina, então todas as empresas de açúcar e etanol acabaram sofrendo, aí a gente fecha o capital da empresa, faz a aquisição de uma participação da Petrobras, e aí depois passo pela ONU e estou na Caraburu. Então, eu quis mostrar isso aqui para vocês verem que, tipo, poxa,
uma carreira pode não ser linear, mas o interessante é que ela está indo para cima. Então, hoje eu tenho bastante alegria de ter passado por todas essas empresas, né? De ter vivenciado diversas experiências em diversos setores e ter conhecido pessoas incríveis que me ajudam até hoje, né? Então, todas as transições são indicações também. Então, isso fica uma dica para vocês: fortaleçam as suas conexões, porque sempre tem alguém que pode estar pensando em você para um próximo projeto, tá? E isso é bastante importante. Por isso, fortalecer as conexões, né? Ter um LinkedIn, ter o teu grupo de relacionamento é muito importante. Tem um pouquinho aqui da minha carreira um pouco mais expandida, para quem eu já tenho 54 anos, então já estou no 50 plus, passei por todas essas crises no Brasil e a gente aí tá aqui, seguimos, né, e confiantes no Brasil, tá? Que eu acho que é um país que tem muito para entregar ainda. Isso aqui é um pouquinho de onde eu tiro a minha energia, tá? E se vocês quiserem parar para fazer pergunta, por favor, Marcos, tá? eu Não... queria fazer uma pergunta, eu fiquei curioso Lógico. aqui. Fala lá, pode falar. Qual foi o critério que você definiu para separar as fases? Eu fiquei curioso na Legal, a vamos lá. divisão. O que te levou a fazer a divisão da segunda para a terceira fase? Super legal, Marcela, a pergunta. A primeira fase é a fase onde eu não tinha entrado na faculdade. Então eu comecei a meu tio me chamou para trabalhar na livraria dele com 15 anos, eu tive que estudar à noite, fazer, na época era colegial, né, até cursinho para poder entrar. Entrei em 2 universidades, uma pública e no Mackenzie. Meu pai falou: fica em São Paulo, fica no Mackenzie. E aí eu fiquei no Mackenzie. A segunda fase é quando eu começo já na minha vocação, que é realmente essa parte de economia, né, de negócios, né. Então eu fui traçando essa fase até chegar na fase onde eu saio de uma fase gerencial, que é a terceira fase, para uma fase de diretoria e uma fase de executivo, né, estatutário e empresas. Então eu dividi assim, Marcelo, as 3 fases, tá? Primeira fase é antes da formação, a segunda fase é a formação e aí a construção da carreira, e a terceira fase é a fase onde eu me torno aí um diretor nessas instituições onde eu estou trabalhando, que eu estou trabalhando ainda hoje. Não sei se eu expliquei. Essa só chegou, claro. E esse ponto de você ter chegado ao nível de diretor, você estava com que idade mais ou menos? Há 39 anos. É isso. Essa informação é 39. importante, que a turma chega já achando que saiu da É, faculdade, já estagiou, vai virar. trainee, CEO direto, né? Então, é importante ter essa caminhada, até por uma vez, é importante chamar a atenção disso. A cadeira exige vivência também, né, Marcos? Não é Exige só. muita vivência, É, exige. Porque eu falei aqui, Marcelo, quantas crises a gente não passou? Né? Quantas crises, quantos planos, né, no começo aí. Então, até a minha decisão de fazer economia foi por conta disso. Eu estava lá com 15 anos, aí saiu o plano cruzado. Eu tinha que ir lá remarcar preço na prateleira do supermercado. Aí vem o plano Bresser que não dá certo, vem o plano Verão, vem o plano Collor, e aí depois o plano real. Então, eu também vejo assim que a gente tem que entender as oportunidades. Quando eu estou no Pactual, e eu fui lá para começar, lá a gente começava como liquidante, né? O pessoal que entrava, alguns entravam já direto como trainees, outros que não entravam, e aí você ia passando. Então, passei por diversas áreas. Aí vem o plano real. E aí tudo isso é vivência, né? Você passa por diversos planos, diversas crises, né? De ver como as empresas elas superaram essas crises, como foi a reação de tudo isso. Então acho que toda essa maturidade realmente faz muito sentido, né? Então você pode assumir uma cadeira muito mais jovem, com 30 anos, mas exige muita maturidade, e é óbvio, né? Cada um tem o seu tempo, né? E para mim foi esse tempo aí com 39, quando eu estava lá no Citi e já fiquei superintendente na Tereus, quando eu entro para ser diretor lá estatutário da área de relação com investidores, tá? Aí, o que eu coloquei aqui, né? A gente, como executivo, tem que ter as nossas fontes de energia, né? Você só trabalhar, acordar super cedo de manhã, né? E vocês fazem aqui uma provocação muito legal, que é bem de manhã. Eu brinco que tem uma expressão em inglês, né? Que é the early birds get more worms, né? Os passarinhos que acordam cedo comem mais minhoca, seria a tradução. E é muito importante, mas a gente tem que ter também as nossas válvulas de escape, ou onde a gente tira a nossa energia, né? O que te fortalece, o que te enche de energia para você ser um executivo de alta performance. E eu coloquei assim 5 pilares meus, né? Que é a minha família, é minha esposa, minhas filhas, né?
Teve um presidente aí recente de uma empresa que falou que nunca queria casar com uma diretora que fosse presidente. Falei, ele esqueceu que todas as mulheres já são presidente por natureza, né? E hoje eu tenho 3, na verdade, né? E que me desafiam e que me estimulam. Eu sou muito abençoado de ter tido 2 meninas, né? E elas são muito. A gente conversa muito, a gente lê muito, a gente debate muito. Agora nas eleições, a minha menor debate um monte de coisa comigo, é super estimulante. Então eu tiro muito da minha energia da minha família. Recentemente, há 5 anos atrás, quando eu estava fazendo a transição lá da UAM para a Bung, na verdade, mais do que 5 anos, a gente resolveu ter um pet. Eu era super contra ter pet, tá? Mas aí veio esse molequinho, Jojo Mocha Jr., que é um barato, 6 horas da manhã, ele já está lá batendo para querer sair, para a gente levar ele para fora. E ele é muito legal eu estou tendo essa experiência de ter um pet e me traz energia também, parece bobeira. Eu corro corridas de rua. Esse segundo semestre agora estou um pouco devagar, mas no ano passado e no ano retrasado eu corri a São Silvestre. Aqui eu trouxe uma foto para vocês de um senhorzinho que a gente encontrou lá, eu e o Felipe, que é o diretor de sustentabilidade da Terreos, né? Trabalhou junto comigo, hoje virou diretor lá. Hoje não, já faz um tempo que ele é diretor na Terreos. A gente estava correndo a São Silvestre no ano passado e a gente encontrou esse senhorzinho aqui, que é o seu Sebastião, que tem 94 anos e desde os 53 ele corre a São Silvestre. E para mim virou um ícone. Eu falei, eu quero chegar com 94 anos igual a ele, eu não quero me aposentar, tá? Eu quero continuar trabalhando o quanto eu puder trabalhar, porque estimular a nossa cabeça é bom, mas estimular o nosso corpo também é bom. Eu também ando de bicicleta aqui em São Paulo. Quem gosta de andar de bicicleta lá na Marginal Pinheiros está excelente. O pessoal de sustentabilidade da Sabesp, eu sempre falo quando eles estão em algum evento que eu estou, eu falo, vocês estão fazendo um trabalho demais lá. Eu ando de bicicleta lá e também gosto de viajar. E tem viagens muito legais que eu fiz numa das transições de carreira. Eu vou falar um pouco mais à frente. Eu fiz uma viagem muito top e eu acho que estimula muito a gente quando a gente viaja. Recentemente, né, antes de começar aqui a gente começar a falar, o Marcelo estava me perguntando que eu viajo bastante, né? Há 3 semanas eu estava lá em Amsterdã e nessa viagem eu consegui ir lá na casa da Anne Frank e foi um estímulo mental para mim estar ali, de novo reviver aquela história. Então, aproveite essa sua vida de executivo também, porque essas vidas de executivo, principalmente quem trabalha em empresas grandes, né, que são listadas, você tem a oportunidade de viajar, de conhecer novas culturas, se aprofundar, isso enriquece muito, tá? Então, é daqui que eu tiro a minha energia. E também das minhas leituras, né? Eu trouxe 3 recomendações aqui para vocês, né, nesse módulo, falando um pouquinho de mim, de livros que eu li e que me marcaram. O primeiro dele é Davi e Golias, que é do Malcolm Gladwell. Ele já escreveu vários, Outliers e alguns outros livros. Esse aqui eu gosto pelo seguinte, tá? Eu não vou dar spoiler do livro, tá? Mas é interessante vocês lerem porque ele fala das oportunidades que aparecem para você e como é importante vocês estarem preparados para essa oportunidade, né? Que é o que eu estava falando com relação ao FNP no começo. Vocês, aí, os mais jovens, têm uma oportunidade gigante de ter um conteúdo maravilhoso sem pagar nada, para estarem preparados para suas carreiras. Então, quando a gente pensa nessa história de Davi e Golias, e acho que quase todo mundo já ouviu falar dessa história, e quem não viu, dá um Google, porque é uma das histórias mais faladas na tradição cristã e na tradição judaica, a gente pensa em Davi como aquele molequinho fraco, pastor de ovelhas, que não fazia, só ficava lá cuidando das ovelhas. Quando, na verdade, o Michael Gladwell traz uma visão dele muito diferente. Ele era um fundibulário. O que é isso? É um sniper da época dele. É um cara que pegava uma pedra lá com uma funda e acertava na cabeça do leão, acertava na cabeça do urso, expulsava do rebanho, protegia o rebanho com a sua condição técnica de ser o sniper da época. Olha que visão diferente que o cara traz, né? Por isso que ler abre muito a mente da gente, estar preparado, que é a questão desse livro, no momento certo também, né? Ele fala dessas questões de você estar no momento certo, é super interessante. Para quem faz gestão de equipes de alta performance, esse segundo livro é um livro muito legal que eu recomendo para vocês, que é um livro do Phil Jackson, Cestas Sagradas. E ele, eu não sei se vocês conhecem, mas ele foi o treinador do Chicago Bulls na época de 89 a 98, quando o Chicago Bulls ganhou 6 NBAs. E nada mais, nada menos quem estava lá no time dele, o Michael Jordan. E ele tinha que fazer a gestão de uma equipe de estrelas, né, e liderar o ego, né, e muito do que a gente passa no mundo executivo é liderar egos também, né, de pessoas que são muito competentes, mas que estão ali querendo, e como ele fez a estratégia de liderar todo esse time, principalmente, né, para não deixar que os outros brilhassem menos que o Michael Jordan e ganhar 6 NBAs. Então, para quem tem aí uma equipe de alta performance, eu recomendo muito esse livro, tá? Um outro livro, que é o Narrative and Numbers,
E aí, eu falando da Modaran, né, Marcelo? Você conhece bem. Esse livro, para quem é RI e quem faz valuation, quem trabalha com FP&A, eu recomendo, porque é um livro que fala muito sobre como você transformar a sua narrativa e, junto com o seu valuation, numa história factível e que vá, como eles falam em inglês, entice, né? Que vai engajar o investidor na tua história e que vai fazer com que ele pense até fora daquilo que você está propondo para ele. Então, é um livro, quem está na área de RI, eu recomendo muito, né? E também de valuation, a que vocês leiam, né? Até o da Modaran é uma referência, todo mundo conhece ele, quem não conhece é só assistir as aulas de valuation do Marcelo, que ele fala bastante do Amodaran. E aí, 2 livros também, que aí está fora dessa questão mais técnica, né, de finanças ou de gestão, que a gente precisa ler coisas fora da nossa realidade também, outras coisas que têm a ver com outras realidades para abrir, expandir a nossa mente. Então, esse livro que eu recomendo, o Outlive, é um livro que o Benchimol, da XP, deu uma entrevista no ano passado, se eu não me engano, e ele recomendou esse livro. Então, todo mundo que está depois dos 50, como eu, tem que se preocupar com a saúde, né? Tem que se preocupar em, poxa, como eu consigo aumentar mais a minha longevidade, e dessa forma conseguir aí viver muito tempo com uma qualidade de vida muito boa. E esse livro fala sobre isso, inclusive recentemente lá na XP Expert a gente estava lá no Corporate Desk, né, que eles fizeram, todas as empresas, as maiores empresas participam, o Benchimol estava lá e eu agradeci ele por ter recomendado esse livro, porque me ajudou bastante a pensar algumas coisas de saúde, alguma coisa de estilo de vida que eu estou mudando, tá? Então uma dica para vocês aí que estão assistindo, leiam esse livro, um livro bastante interessante, técnico, mas interessante. E o último livro, eu gosto muito de olhar para outras culturas religiosas também, então tem esse rabino, o Harold Kushner, que é um cara fantástico, já morreu, escreveu esses livros na década de 30, mas tem ideias muito desafiadoras, né? E muito legais, principalmente para a nossa geração agora, que falta muito essa questão do contentamento, da completude, como estar completo e ter contentamento naquilo que eu já conquistei até hoje, tá? Não ficar olhando para a grama do vizinho e achar que ela é sempre mais verde que a sua, tá? Então é mais assim, uma dica aí para vocês em termos de literatura do que vocês podem ler e um pouquinho aqui de onde eu tiro a minha energia, tá? Aí, fechando esse bloco agora do Marcos, quem é o Marcos, eu termino com esse. Eu vou deixar aqui, depois vocês vão ver a apresentação, né? Vai ficar lá gravada. Mas esse foi o projeto mais complexo que eu participei. Na virada aí de sair da tenda para ir por Citibank, eu acabei ficando um período aí de 3, 4 meses, e um amigo meu me chamou para participar desse projeto no Haiti, logo depois do terremoto, né? Eu estava ali com 39 para 40 anos, e, foi uma das coisas mais complexas que eu tive que organizar. Eu fiquei responsável pelas finanças ali, por levar médicos, enfermeiros, dentistas para aquele lugar, por mobilizar aqui uma comunidade toda, né, para poder trazer recursos e levar recursos para aquele lugar, porque não estava chegando os recursos. Então a gente arranjou uma rede de apoio onde a gente conseguia ver que os recursos que a gente organizava aqui, arrecadava, chegava. E aí foi um clipe que foi feito lá de um amigo meu que é músico. Então tenham amigos fora da sua caixa de finanças que são músicos, que fazem outras coisas, porque isso enriquece também muito a nossa vida pessoal, tá? E esse é um projeto que eu fiz, que eu me orgulho muito de falar dele, porque foi uma coisa que mudou a minha concepção de muitas coisas, tá? Inclusive de carreira e de projetos sociais como esses que vocês estão fazendo aqui, tá? Então esse é um pouquinho do Marcos, tá? Não sei se tem alguma pergunta, se vocês querem, ou se eu posso seguir aí falando um pouquinho da Caramuru e para o segundo bloco. Vamos embora para Caramuru. Vamos embora. Então vamos lá. Agora, falando um pouquinho da Caramuru, né? Eu chego na Caramuru no final de 2020 para 2021. A empresa aí estava pensando em fazer um IPO, então me chama para ajudar a fazer o IPO, né? E a gente faz toda uma organização, que eu vou contar um pouquinho mais para frente, e uma das coisas que nós fizemos é falar com muitos investidores, né? É um processo aí durante o pré-IPO, durante, né, a rodada aí de precificação, que a gente acabou nem chegando a fazer, a gente tem que fazer toda uma apresentação institucional, falar com os investidores. Então eu trouxe aqui 3 slides dessa apresentação que nós fizemos aí no começo aí desse processo, tá? Para mostrar para vocês o que é a Caramuru. Primeiro slide, né, mostrando todo o crescimento aí da Caramuru, né? Foi fundada desde 1964, uma empresa que tem mais de 60 anos no mercado agro brasileiro, né?
fazendo diversos investimentos integrados, aí com muita sustentabilidade. Foi fundada por uma família lá no Paraná, em Maringá, a família Borges, né? Seu Múcio foi o fundador da empresa, e a empresa, depois do esmagamento do milho lá no Paraná, começou a migrar para o centro-oeste do Brasil, né? Primeiro lá em Itumbiara, onde é a sede da empresa hoje, depois Ipameri, São Simão e, por fim, no Mato Grosso, tá? Onde todo o esmagamento de soja acontece nessas 4 plantas, tá? A empresa fez diversos investimentos em diversos outros segmentos, de logística principalmente, que é bastante importante, e depois biodiesel e outros segmentos, tá? Então aqui é o slide inicial para mostrar para o investidor como a empresa tem uma trajetória aí de mais de 60 anos e que na última década foram feitos mais de 1,7 bilhões de investimentos em diversos segmentos de negócio. Eu não vou falar cada um deles, porque não é o objetivo aqui, tá? Esse é o que a gente chama de um slide de snapshot, né? Um slide de que, poxa, o que é a Caramuru, né? Quem nós somos, né? Então, a Caramuru hoje, depois do ABCD, né, que são as principais tradings brasileiras de exportação de grãos, nós somos um dos principais grupos brasileiros aqui com foco na originação, né, e no processamento. Então, o DNA da Caramuru, diferente dessas empresas, está no processamento dos grãos, tá? A gente não planta, não somos verticalizados, a gente não planta um pé de milho, um pé de girassol, um pé de soja, a gente compra de produtores, né? E a gente atua em diversos mercados. Hoje a empresa é a 7ª maior produtora, processadora de soja, né? A 2ª maior processadora de milho, a 6ª maior produtora de biodiesel no Brasil. A gente entra num segmento de negócio que é um segmento diferenciado, é como eu chamo o nosso oceano azul, né? Além de fazer o processamento e não exportar, e o processamento traz valor agregado, a gente entra no segmento que é dos não transgênicos, né? Que é um segmento muito importante na Europa, principalmente, onde você tem uma legislação muito forte que não aceita transgenia nos grãos, né? E a gente entra nesse segmento de mercado que exige muita rastreabilidade, vou falar mais à frente. Então a gente tem que ter aí uma estrutura muito boa de originação para esses grãos, né? Temos mais de 59 armazéns, uma estrutura logística muito forte, e aí é um pouquinho do nosso posicionamento. Então aqui é um slide para contar a história da Caramuru em 2 minutos, tá? Que eu estou fazendo aqui para vocês, né? Então, no ano passado a gente teve 7,6 bi de faturamento líquido de reais, um pouco abaixo do ano anterior, e isso acontece muito no mercado de commodities, tá? No mercado de commodities, você tem o valor da commodity em dólar e o real, né? Que, na verdade, quando você traduz para a sua receita em reais, se o real está desvalorizado, você acaba aí tendo uma receita até maior. O que a gente quer sempre é que esteja a commodity em dólar um preço bem alto e o real aí um pouco mais estressado para a gente poder ter um resultado maior, né? E quando você tem o valor em dólar caindo da commodity e o real se valorizando, isso acaba impactando aí também a tua receita. Então, um pouquinho da justificativa dessa queda, não foi de volume, tá? É por conta dessas consequências aí do negócio em si. Hoje a gente tem as 5 plantas, como eu mencionei, né? A gente origina mais de 2,6 milhões de toneladas de grãos, tá? Temos 3 terminais portuários, um localizado lá no Macapá, no Porto de Santana, né? Que a gente leva a soja para lá, no Porto de Santos e no Espírito Santo, tá? São 3 terminais portuários que a gente tem, logística é muito importante. E aí, quando a gente olha para os números da empresa, a gente tem um EBITDA no ano passado de perto de 490 milhões de reais, uma margem EBITDA de 6,4, tá? Caiu, teve um pouquinho de compressão. E aí, quando você fala, poxa, mas a margem EBITDA é bastante baixa. Sim, é baixa. E se você pega os grãos, né, quem faz só originação para exportação, ainda é muito mais baixa do que isso, tá? A margem do esmagamento é maior, né? E aqui o crescimento do EBITDA nesses últimos 5 anos, que foi em torno de um CAGR aí de 11%, tá? A gente tem mais 2.400 colaboradores em todas essas unidades de negócio, e aí a gente está cada vez mais, né, melhorando os nossos padrões de SD, que é um pouquinho do que eu vou falar nesse terceiro bloco, tá? Finalizando aí a parte de Caramuru, como eu explico tudo isso para o investidor, né? Como você faz o teu modelo de negócio? Esse é um slide que a gente passa por cada um dos nossos pilares, né, que fazem parte do nosso modelo de negócio, tá? Então, vou explicar para quem não conhece aí o segmento da soja, principalmente da soja, porque a soja responde por mais de 85% do nosso resultado, né, o que a gente origina e processa de soja. A soja ele é um grão que, quando você esmaga ele 70% desse grão, ele se torna farelo.
farelo de soja, que é exportado e que é uma commodity listada na Bolsa de Chicago. Você tem lá o crush margin, é farelo e óleo. Então, 70% da soja, 70, 75%, é farelo. 20% é óleo. E esse óleo você pode fazer óleo comestível ou biodiesel, tá? E 1% é lecitina, que é um emulsificante, tá? Então, hoje a cadeia da soja é isso. Para você poder fazer, entrar no esmagamento, entrar e gerar mais valor agregado, você pode melhorar o refino dessa soja e melhorar a quantidade de proteína dessa soja. É o que a gente faz, tá? A gente melhora a quantidade de proteína da soja. E no nosso modelo de negócio, para colocar esse modelo de negócio de pé, nós temos esses 5 pilares, tá? Que é o pilar da originação, eu já falei um pouco dele, né? 2 milhões de toneladas, 59 armazéns. A gente tem um programa de sustentabilidade que se chama Sustentar, que é um programa que faz parte de toda a nossa estratégia do ESG, e aí quando eu for falar da estratégia do ESG, eu vou entrar mais em detalhes nesse programa, mas que garante toda a rastreabilidade dessa soja para que ela seja livre de desmatamento. Hoje, o mercado está cada vez mais exigente, principalmente o mercado europeu, com as questões de desmatamento no Brasil. Então, a gente precisa ter um programa para fazer todo esse processo, né? Eu vou contar um pouquinho do processo depois, mais em detalhes, e para poder originar essa soja de uma maneira sustentável. Logística, que é o segundo pilar, ela é super importante. Então, uma empresa que quer ser competitiva no segmento de commodities e não tem uma logística integrada e eficiente, ela não vai ser competitiva, porque você tem ali o preço do porto, né, que é o preço que é onde é precificado, normalmente é Paranaguá, na soja é Paranaguá, e você tem o preço na localidade, e o basis que faz a diferença aí de toda a sua eficiência, né, de logística. Então, quanto mais eficiente na logística você consegue ter um poder de compra maior para essa soja comparado com os teus competidores. Então, a logística é essencial no mundo das commodities, tá? Por isso que você vê aí tantos investimentos sendo feitos em logística, em armazéns, e no nosso caso, vocês viram como é importante a gente ter presença nos portos também. Cada uma das nossas plantas, ela tem uma logística diferenciada. Vou dar o exemplo de uma planta de São Simão, por exemplo. A gente tem ali uma logística que a gente consegue sair de barcaça, a gente consegue sair de ferroviário e também de caminhão. Hoje, o mais competitivo é a barcaça, tá? E depois o ferroviário e, por último, o caminhão. Então, é muito importante para quem está no segmento de commodities ter uma logística diferenciada, tá? O terceiro pilar é onde a gente tem o nosso valor. Hoje, as commodities diferenciadas na Caramuru é o que traz mais margem, o que faz essa margem sair aí de uma margem normal, né, de trading de 2%, 3% para 6%, 7%, essa agregação de valor que a Caramuru faz com as commodities diferenciadas, que é justamente o que eu estava falando, né? É processar esse farelo, transformar ele em um farelo com maior proteína. Quanto mais proteína tem o farelo, mais feliz fica o franguinho lá que o Marcelo tem lá na mantiqueira para poder botar ovo. Então, isso é muito importante para as empresas que estão do lado da produção de proteína, ter farelos de alta qualidade, com alto valor proteico, para alimentação realmente bovina, suínos e avícola, né? Que é o que a gente faz. E esses são os farelos que a gente tem. É o farelo Hypro, que é 48% de proteína. Daí a gente pega e enxágua esse farelo com etanol e transforma ele no que a gente chama de farelo SPC, que é esse primeiro bloquinho verde aqui no terceiro pilar. Estão vendo aqui, ó? SPC é proteína concentrada de soja, ou Soy Protein Concentrate, que é o nome em inglês, tá? Que tem um teor de 62% de proteína. Para onde vai? Opa, vou voltar aqui, ó. Para onde vai essa proteína? Essa proteína vai para os países escandinavos, principalmente a Noruega. A Noruega é um grande exportador de salmão no mundo e eles precisam de proteína vegetal, porque cada vez mais o governo norueguês e o Ministério de Pesca lá está proibindo o uso de proteína animal, ou seja, triturar peixe para fazer farelo para alimentar peixe. Então, hoje eles têm integrado a cadeia da proteína vegetal e é óbvio, a proteína de soja ela é muito competitiva e tem feito parte aí, uma boa parte dessa manipulação da ração para salmão na Noruega. Então, nós somos um dos principais fornecedores desse produto para os noruegueses, que também exige rastreabilidade, não transgenia, né? A lecitina, que é o emulsificante que eu falei, para que ela vai? Para achocolatados. Então, quem é um pouco mais antigo como eu, você se lembra quando você pegava lá o Toddy, o Quick, você tentava misturar com leite gelado e não misturava. Por quê?
Porque faltava a lecitina. A lecitina tem esse poder emulsificante e ela vai para, a gente vende para grandes indústrias alimentícias, principalmente na cadeia do chocolate, como Lindt, que todo mundo conhece, Ferrero Rocher, Nestlé. Então é um produto aí de alto valor agregado, mas que tem aí uma pequena participação na nossa receita, porque é só 1% da soja, né? E o farelo rap que eu já falei. Então, para a gente fazer tudo isso, a gente precisa ter um monte de certificação. Proterra, não GMO, GMP, a gente faz kosher e halal, então tem, nossa, várias certificações, né, que a gente precisa ter para poder chegar nesses mercados que são mercados mais exigentes e que requerem aí também muita questão da sustentabilidade, tá? O quarto pilar é o do biocombustíveis. Então, se a gente fosse fazer só óleo de soja, e a gente faz para a marca Sinhá, a margem é muito baixa. Então, no Brasil, felizmente, né, desde 2006, houve um programa do governo Lula na época, que estimulou a inserção de biodiesel dentro do diesel, tá? Começou lá com 6%, depois foi até para 14%, voltou para 10% na mandato do governo Bolsonaro e agora, felizmente, está de volta para os 14%. Então, quando um caminhão coloca diesel ou um trator, 14% daquele diesel é biodiesel pelo mandato. E na semana retrasada foi aprovado o projeto de lei do combustível do futuro, que vai elevar isso para 20%. Tá? Então isso é importante falar para vocês também, porque eu gosto sempre de enfatizar que o Brasil tem a melhor matriz energética do mundo. E não é só a matriz elétrica, tá? Que é muito melhor do que vários países, mais de 86% da nossa matriz elétrica é limpa. Mas quando a gente pega tudo, toda a energia e os combustíveis, a gente chega em quase 50% de uma matriz limpa. Por quê? Porque a gente tem o biodiesel, porque a gente tem o etanol, e esses mandatos de biodiesel e de etanol têm aumentado, que é a política do governo. Tá? Então o biodiesel é muito importante na nossa receita e é o que tem aí feito nesse ano, principalmente, um grande diferencial nos nossos resultados. Tá? E por último, é a marca Sinhá, que são os produtos de consumo. Então, começou lá, há 40 anos atrás, né, no milho. A gente tem vários produtos derivados de milho, cuscuz, fubá, e os óleos especiais, né, que é óleo de milho, girassol, canola, que a gente distribui pelo Brasil inteiro, né, principalmente aí no norte e no nordeste do país, que é muito mais forte lá. São 150 SKUs e 75 mil pontos de venda, com quase 4 mil aí compradores, supermercados, distribuidoras e revendedores, né, aí desses produtos, tá? Esse é a Caramuru, tá? Nosso negócio é bastante integrado, então para alguém replicar isso, é óbvio que tem um custo, né, mas demora, porque é muito integrado e muito diferenciado. É uma empresa aí que investiu para poder ter esse portfólio de negócios diferenciados, tá? Assim, essa é a Caramuru. Esse é o segundo bloco, falando um pouquinho da empresa. Eu não sei se vocês querem explorar algum ponto aqui ou se eu posso passar para o tópico dessa palestra, né, que é a trajetória do ESG e de finanças verdes. Pode seguir sim, Marcos. Vamos lá. Então, vamos lá. Então, bom, eu chego nessa empresa Caramuru, que é o que vocês agora acabaram de conhecer, né, aqueles que não conheciam, com a proposta de levar a empresa para o mercado de capitais, tá? E aí, conversando com o principal acionista, né, nessa contratação, foram os acionistas que receberam a referência, me contrataram. Eu pergunto, né, para o seu Alberto, que hoje está no conselho e também, né, no comitê estratégico. Seu Alberto, o senhor está pensando, né, quando estamos pensando em colocar a empresa no mercado de capitais? Ele falou, agora. Agora? Agora com os números de dezembro. Isso era final de dezembro, começo de janeiro de 2021. Falei, mas você já tem um sindicato? Não. Falei, poxa, então a gente tem que, acertamos a contratação. A primeira coisa que a gente tem que fazer na primeira semana, nos primeiros dias, é começar a olhar para o sindicato dos bancos, né? Até uma conversa que a gente teve lá atrás, né, Marcelo, sobre isso, lá atrás, em 2020, quando a gente estava falando. Então, a primeira coisa que você faz, né, quando você vai posicionar uma empresa no IPO, né? Olhar, óbvio, se a trajetória da empresa é uma trajetória de crescimento, olhar quais são os projetos que essa empresa tem aí para poder atrair os investidores, porque você fazer um IPO simplesmente para colocar todo aquele valor numa secundária, né? E vocês sabem a diferença de oferta primária e oferta secundária. Oferta primária é quando você coloca o valor dentro da empresa, secundária é quando os acionistas acabam saindo, né, com a sua participação.
Então, os IPOs, principalmente naquela época, que tinham ofertas só secundárias, o mercado não gostava muito. E até hoje, assim, tem que ter uma razão muito forte, né, para o acionista estar saindo com desinvestimento e não investindo na empresa. O que os investidores gostam realmente é quando você tem uma composição, né, de novos projetos que vão fazer com que aquela empresa que já está crescendo, que é o caso da Caramuru, né, vem de uma crescente no resultado, uma crescente de investimentos, uma crescente aí de EBITDA, de geração de caixa, na verdade, né? E aí os investidores vêm e falam, poxa, é interessante estar olhando participar desse crescimento. Então, o que a gente tinha naquele momento era oportunidades de investimentos e também uma questão que a empresa precisava, que era resolver a dependência de capital do curto prazo, né? Então, o working capital estava sempre girando ali com uma dívida em torno de um ano e meio, 2 anos, que é um duration muito curto, né? Então, o que vamos fazer um IPO para poder fazer isso, né? Para poder melhorar o perfil, né, de capital da empresa, ter mais caixa e também ter alguns investimentos aí que estavam no pipeline, que é uns investimentos para melhorar até a performance via a produção de mais SPC, que é esse produto que eu acabei de falar para vocês aí, que é a proteína de soja concentrada, que a gente está fazendo agora transgênica para o mercado chileno e asiático, tá? Aí eu chego nessa empresa e falo, poxa, mas para fazer um IPO assim tão rápido vai ser complicado, mas vamos lá. Então, o que a gente faz, né, depois de ter toda essa leitura de que realmente a empresa tem um potencial para fazer um IPO, tem resultados crescentes, vamos olhar para o que faz sentido de sindicato de bancos, tá? Então, para vocês que estão aí pensando, né, agora os IPOs faz 4 anos que não acontece nada, eu tenho brincado aí no mercado que não é mais janela de oportunidade no Brasil. Desde 2020 é fresta de oportunidade, né? Passa uma, passa duas e faz 4 anos que não passou ninguém, né? Agora veio aí o da Sabesp, mas não foi um IPO. E vamos ver se o mercado muda essa temática aí para os próximos anos, né? Mas quando a gente vai preparar essa empresa, né? Tem que olhar se a governança da empresa. Então, no caso da Caramuru, a empresa já tinha uma governança, já tinha um conselho estabelecido com conselheiros independentes, eu vou falar mais à frente disso. Já tinha o quê? Balanços auditados, é muito importante isso, ter balanços auditados por uma empresa Big Four, né? Porque se você vai contratar bancos, os bancos querem, a maioria deles, né? Preferem uma empresa Big Four, né? Se não for, também não tem problema, mas ajuda também isso aí, tá? E aí, quando a gente vai fazer a composição do sindicato, você precisa olhar os bancos também, que são experientes nessa questão de colocação em mercado de capitais, e tem diversos aqui no Brasil, e também os bancos, né, no caso aí de quem toma recursos de banco, onde você tem bancabilidade, que são seus parceiros, né? Então, uma dica aí, não exclua os seus principais bancos credores aí do seu IPO, porque na frente você pode aí ter um arranho no relacionamento com eles, tá? Então é importante que você olhe a tua matriz lá de financiamentos, quem são os bancos que te financiam e se são bancos competentes para participar do IPO, faça um sindicato para incluí-los. E foi um pouquinho que nós fizemos, tá? Fizemos aí um sindicato com 5 bancos, aí formamos o sindicato e fomos para frente aí com essa ideia de fazer o IPO, né? Só que em 2021, não sei se vocês se lembram do mercado, tá? O mercado ele veio fechando muito rapidamente. Então, uns IPOs saíram em 2020, vários, né? Alguns começaram a sair em 2021. E aí a janela começou a fechar muito rápido, os múltiplos começaram a contrair e aconteceu uma coisa interessante, as empresas não estavam mais conseguindo sair com CVM 400, que inclui pessoa física. Algumas empresas começaram a sair com 476, que naquela época você poderia fazer, né, o quê? Uma operação para investidores qualificados, tá? Então isso aconteceu naquela época, né? De algumas empresas, mesmo com o mercado aí fechando, conseguiram colocar os seus IPOs com 476. E a gente estava nesse processo ainda de terminar registro em CVM e terminar, entendeu? Todo esse processo. E o que aconteceu? Quando chegou lá em junho, os múltiplos caíram muito. Então, para quem assistiu às aulas do Marcelo, você sabe que a composição aí para você fazer um IPO de uma empresa, você tem o valuation, que é feito pelos analistas dos bancos, né, e depois é revisado pelas as assets, né, que são os compradores, os investidores desse papel, e você também tem os múltiplos, né, que normalmente no nosso setor é o EV/EBITDA. Então, quantas vezes o EV é do seu EBITDA, né? No caso ali, a gente estava falando de múltiplos de empresas que tinham saído em torno de 9, 10 vezes, e esses múltiplos começaram a comprimir muito.
para Caramuru, falou assim, mas por que a gente vai sair no mercado agora, né? Nós temos alguns investimentos para fazer, mas a empresa conseguia sobreviver. Então, quando a gente chegou nessa situação, qual foi a nossa decisão? Vamos parar o IPO. Não faz sentido a empresa sair com múltiplos tão comprimidos, com um mercado que nem as pessoas as pessoas físicas estão conseguindo participar. E o nosso plano B qual era? O mercado de dívida corporativa. Em 2020, acho que vocês se lembram da taxa de juros, e a taxa de juros estava bem baixa, né? Depois começou a subir, então estava um momento muito bom ali em 2020, 2021 para emissão de dívida com muito apetite de investidores. O que nós fizemos? Paramos o IPO, registramos a empresa como uma companhia aberta, categoria 1 na CVM. Então a gente faz tudo que uma companhia faz. A gente tem lá formulário de referência, site de RI, release, tudo isso. A gente fez isso e aí paramos e falamos, bom, vamos para o mercado de dívida. E aí eu trago esse slide aqui, eu falei tudo isso para mostrar esse slide, né? Mas é para vocês entenderem o contexto, né? E a RI tem que saber contar também todas essas coisas, né? De uma forma bastante objetiva. Quando a gente olha para trás, não estou dizendo que quem fez não fez no momento certo, tá? Mas praticamente todas as empresas que entraram nessa época no agro, que muitas empresas do agro eram desconhecidas, o agro ainda é muito desconhecido, né? A gente tem aí, o agro representa 25% do PIB brasileiro e na bolsa a gente não tem nem, acho que 5% da bolsa hoje é o agro, né? Então é muito mal representado ainda na bolsa. Mas quando a gente olha para trás na Caramuru, a gente fala, poxa, a gente fez a coisa certa, porque olha o que aconteceu. Depois de 4 anos, menos de 15% das empresas que fizeram IPO em 21 superam a performance do Ibovespa. Então essa é uma matéria recente que saiu. Algumas empresas estão tendo dificuldades financeiras também, né? A gente está tendo um ano bastante aí desafiador, né, para empresas, no agro também. Então, assim, olha o momento da tua empresa. E aqui fica um aprendizado, né, Marcelo, para a gente que é um pouco mais antigo, não se desespere quando o IPO não for para frente, tá? Às vezes você é contratado para aquela empresa para ajudar a posicionar o IPO, mas tem muitas outras oportunidades. Você tem que detectar essas oportunidades. Foi o que eu fiz quando eu estava indo para Caramuru. Qual é o plano A? É o IPO. Qual é o plano B? Só faz sentido se a gente tiver um plano B para mercado de dívida, porque minha experiência é mercado de capitais e eu posso ajudar a se posicionar no mercado de capitais via dívida corporativa, tá? Então, é uma dica aqui para quem for se engajar aí na área de RI, que estiver aí olhando a possibilidade para ir para empresas pré-IPO. Isso acontece com muita frequência, então pense bem, né, nesses seus movimentos e analise bem o momento da empresa para ver se não tem outras oportunidades que podem ser feitas, não somente fazendo um IPO de uma empresa. Tá? E aí Marcos, deixa eu só colaborar aqui um ponto. Opa, vai lá. A gente acha, às vezes, né, que uma das etapas, né, em última instância, o que é um IPO? É uma fonte de recursos. Exato. Né? Você pode fazer, o acionista pode botar o dinheiro dele, né, ou você pode pegar uma dívida no mercado, e quando você fala pega dívida no mercado, você tem uma pluralidade gigante. Né? O Enio Stein Jr. ele fez uma palestra no FNP logo no começo, que ele mostrou o leque que é as portas nas quais você pode bater. E quando o Marcos comentou acessar o mercado de capitais, você tem debêntures, você tem umas operações grandes que são tão complexas quanto o IPO. Sabe, você emitir uma debênture não é trivial, e mesmo quando você não quer emitir a debênture, mas você quer tornar a empresa conhecida no mercado, né, vai fazer um CRA, vai fazer um CRI, vai fazer você tem que fazer o tal do non-deal roadshow. O que é isso? Exatamente. Você vai bater nas portas de potenciais investidores e você começa a se expor. E aí a pessoa que tem essas técnicas de RI, storytelling, tudo isso que o Marcos bem colocou, é peça fundamental na empresa. Ele vai entender a empresa, processar e comunicar da forma mais eficiente possível para poder gerar interesse da outra parte, né, Marcos? É exatamente isso, Marcelo. E eu vou mostrar para vocês, foi até legal que você trouxe essa sua fala, porque no final eu vou mostrar todo esse leque de oportunidades que a gente gerou nesses últimos 4 anos, né? Diferentes tipos de captação, entender muito bem o que está acontecendo no mercado, a leitura do mercado, e a sua fala foi legal, porque eu já participei de alguns IPOs, re-IPOs, do follow-on da Vale, eu esqueci de falar lá quando eu estava falando da Vale, mas quando eu vim para a Vale, em 2007, a Vale fez um follow-on de 12 bi e meio de dólar. Lembra disso, Marcelo? Foi o maior follow-on que teve e era para comprar uma empresa, acabou não acontecendo e a empresa estava com caixa para poder passar por toda aquela crise depois. Mas por que eu trouxe essa fala também? Quando eu participei dos follow-ons, dos re-IPO, de IPO, é muito complexo realmente, né? É muito desgastante, né? Nesse período aqui da Caramuru, você tem que ficar
totalmente focado nisso, é muito ajuste que tem que ser feito, tem ajuste na governança, tem ajuste aí, tem que fazer formulário de referência, tem que fazer o valuation, tem que pensar em como contar essa história, então você está totalmente focado nisso, né? E quando a gente usa tudo isso para poder, na dívida, a gente acha que o IPO sempre é a coisa mais difícil de fazer na empresa. E eu concordo completamente com o que você falou, Marcelo. A gente fez algumas estruturas aí, depois eu vou falar delas, de debêntures, de CRAs, que a quantidade de documentos que a gente tem que ter é gigante, entendeu? Então, você acha que o IPO é difícil? Espera até você fazer uma debênture estruturada, como o Marcelo falou, e você vai ver que é tão difícil quanto, mas para nós, profissionais de finanças, é tão prazeroso quanto também, né? Porque usa todas essas técnicas que a gente tem de ferramentas aí para o mercado de capitais, né? E aqui, o que eu trago, né? Quando eu estou nessa situação, nós estamos nessa situação, poxa, não tem mais IPO, tem o mercado de dívida, o que está acontecendo no mercado. Por isso que é importante a leitura do profissional de RI em outros temas, né? Eu achei muito legal que o André terminou a palestra dele na semana passada falando da importância do profissional de RI estar conectado com os temas de sustentabilidade. Isso é muito importante, porque cada vez mais os temas de sustentabilidade estão transversais nas empresas e os profissionais de RI estão sendo acessados junto com os profissionais de sustentabilidade, ou se não, dentro da caixinha de RI tem um profissional de sustentabilidade para poder endereçar as questões dos investidores, tá? Então, nós estamos nesse momento aí de 2021 e o que está acontecendo em 2021 na parte da sustentabilidade. Acho que todos vocês já devem ter ouvido a Regiane falar disso ou algum outro convidado dela, desse movimento que a BlackRock fez através do Larry Fink, né? Onde eles exigiram, né, que eles iam começar a cobrar dos seus conselhos toda essa questão da sustentabilidade, da estratégia de longo prazo da empresa, colocando aí KPIs de sustentabilidade, e aí foi uma mensagem muito clara ali, olha, se vocês não tiverem, a gente pode ou sair da empresa ou cobrar os conselheiros e a gestão da empresa sobre isso. Então, isso trouxe um rebuliço no mercado aí em 2021 para as empresas aí que não tinham os seus reports, que não tinham compromissos, né? Inclusive empresas brasileiras, porque muito desse capital, e a BlackRock investe em grandes empresas aqui no Brasil, a Vale, por exemplo, era uma das que eles investiam na minha época, tá? Eu fazia muita reunião lá com o pessoal da BlackRock e com o saudoso Fábio Barbosa, né? E, infelizmente não está mais conosco. Então, esse capital poderoso aí do mundo, que faz uma gestão de mais de 8,6 trilhões de dólares, ele investe, mas ele tem aí as suas contrapartidas. E nessa época, aí o tema do ESG começa a ganhar cada vez mais relevância, né? E você vê aí nos jornais, né, tem um recorte de uma apresentação da Sônia Favaretto, que foi a diretora de sustentabilidade da Bolsa lá, e hoje é uma consultora, que mostra aí, num dia, tinha acho que 30 matérias de ESG em 2020, num recorte de Jornal do Valor. Por quê? Porque era temática, né? E a gente começou a olhar para dentro da empresa com relação a isso. Poxa, nós temos aí muitas ações de sustentabilidade, mas a gente não tem um relatório de sustentabilidade no padrão que o mercado está pedindo, e eu comecei a fazer essa análise, né? E aí eu trago aqui também uma fala, né, do Álvaro, que é o sócio fundador da Report, que inclusive foi quem nos ajudou com relação a tudo isso, né, essa jornada de sustentabilidade, que ele fala que o ESG parece, mas não é o mesmo que sustentabilidade. Tá? Eu vou até ler aqui para não falar com minhas próprias palavras. Ele fala assim, realmente, ESG parece sustentabilidade, mas não é o mesmo. ESG joga a luz sobre aspectos não financeiros que precisam ser considerados por uma companhia que busca ser sustentável. ESG é, em essência, a abertura de informações e a mensuração da performance, da gestão ambiental, social e das práticas de governança de uma organização. Tudo que gerar evidências dos impactos da atividade produtiva e, principalmente, dos riscos inerentes ao negócio para a tomada de decisão dos detentores de capital. Então, o mercado está olhando agora cada vez mais para riscos, né? O que esses riscos ligados à área ambiental, social e de governança trazem. E aí eu trouxe aqui só um recorte para vocês verem como isso cada vez mais dentro aí, né, das análises dos bancos. Alguns bancos já estão fazendo isso além de equity para dívida, tá?
Então, você tem lá uma análise de uma empresa. Aqui eu trouxe um do Banco do Brasil, é público, tá? Então, tudo que eu estou falando aqui também é público, tá? Não estou falando estou mostrando coisas do mercado, né? Estamos numa conversa, que é uma análise que eles fizeram da M Dias, aí olhando o lado ambiental, social e de governança. Isso é um relatório mais antigo, acho que é de 2 anos atrás, tá? E toda a classificação do ISD dessa empresa. Então, o Banco do Brasil está fazendo, a XP está fazendo. Se você toma dívida em bancos internacionais, por exemplo, a gente é muito parceiro do Rabobank, né? E eles têm toda uma análise de sustentabilidade. Então, cada vez mais, as áreas de finanças, as tesourarias vão receber, se é que já não estão recebendo, a nossa área recebe direto, relatórios aí de sustentabilidade para serem analisados e questões de sustentabilidade junto da matriz de risco da empresa para definir o nível de spread que eles vão estar cobrando da empresa, tá? Então, por isso se torna muito importante para as empresas, mesmo aquelas que não tenham dívida no mercado de capitais, olharem para essa temática do ISD e se prepararem, porque agora o IFRS já está incorporando essa temática também. A gente vai falar um pouquinho mais disso lá na frente, tá? Então, quais são essas tendências que a gente tem, né? Hoje são tendências diferentes. No ISD, o que as empresas precisam se preocupar? Empresas do agro, por exemplo, a gente, muito na questão ambiental hoje, né? Aí, o que tem sido muito cobrado? As emissões dos gases de efeito estufa, quanto que é o consumo de água da empresa, a questão da energia, logística reversa, reciclagem, né, economia circular, circularidade, matriz de energia limpa. Então, são temas que vocês, como gestores aí da área de RI, de finanças e de sustentabilidade, se a sua área, se a sua empresa não tem ainda uma área de ESG ou de sustentabilidade consolidada, e é uma empresa um pouco menor, a minha sugestão é que você, na área de finanças, lidere esse movimento. Você mostre para a gestão da empresa que isso é um movimento importante de ser feito, tá? Porque são temas aí que são transversais na empresa, né? Na governança, além de todas as coisas que eu já falei, né? Com a composição do conselho, ter conselheiros independentes no conselho. Hoje tem se cobrado muito, né, o percentual de mulheres, né, de outros grupos no conselho, mostrando a diversidade do conselho, né? Os comitês de assessoramento, as remunerações ligadas a ESG, como os conselheiros estão sendo avaliados, esses são temas que estão dentro aí da agenda de ESG das empresas cada vez mais. E do lado social, né? Aí tem a inclusão, raça e gênero, engajamento social, diversidade, ações na comunidade, por exemplo, na Covid, né? Se você é uma empresa do agro que produz alimentos, por exemplo, a Caramuru, e no meio da Covid você não fez uma doação, poxa, você vai ser super cobrado por conta disso, né? Então, assim, a Caramuru estava nesse momento onde esses movimentos estão sendo muito consolidados, né? E o que a gente fez nesse momento? Aí entra a parte da Regiane. Tinha que falar, viu, Regiane? Não podia deixar de contar essa história, né? Eu estava liderando o IPO. Qual é a experiência do Marcos em 2020 e 2021 na área de ESG? Minha experiência de saber dos relatórios, das tendências, de entender que era importante, mas eu nunca tinha liderado uma área de ESG em nenhuma empresa. O que eu fiz? Né? Quando terminou esse processo, não vamos mais fazer o IPO, nós tínhamos feito, já estava fazendo o registro na Bolsa. Um dos bancos que trabalhou com a gente foi o UBS, e o UBS foi muito enfático, falou assim, olha, eu preciso fazer uma análise de sustentabilidade do seu programa de originação. Eu posso contratar uma auditoria externa? Pode contratar. Eles contrataram uma auditoria externa, fizeram a análise e foi aprovado lá fora, na Europa, né, na Suíça, a possibilidade de eles trabalharem com a gente por conta desse requisito. E foi uma provocação. Por que vocês não começam a organizar mais essa área interna e vocês não entram nas finanças verdes? Falei, poxa, tem tudo a ver, né? Finanças verdes, a gente é do agro, por que não, né? O agro é o que deveria estar mais puxando essa agenda, né? E aí eu comecei a olhar o que as outras empresas estavam fazendo, né? E fiz um benchmark. Então, vou contar uma história aqui que é legal antes de entrar nessa parte final. Eu olhei o que os nossos competidores estavam fazendo, e aí eu comecei a conversar com um monte de gente. Conversei com a Sandra Calcado, aí eu conheci a Regiane, conversei com a Regiane, conversei com um monte de gente, com o pessoal lá, com a Inara, que era da Ambipar e hoje é uma consultora, nos ajudou muito também. Aí eu falei, sabe o que eu vou fazer? Eu vou trazer todas essas pessoas de mercado para falar com a alta gestão da empresa. Então essa foi a minha estratégia, tá? E o que eu fiz? Primeiro, né, nessa época, eu assisti todas as aulas da Regiane sobre reporting. A gente na Caramuru estava ainda fazendo o IBASE,
tá? O IBASA é uma forma de reportar, é o balanço social que hoje não é mais uma forma de reportar, né? É ainda mais, tipo, as empresas já não usam mais, usam GRI, usam SASB e agora estão migrando cada vez mais para o relato integrado e agora tem toda essa questão do IFRS. Então eu falei, bom, vamos fazer o quê? Vamos olhar qual é a melhor maneira de reportar e o que os nossos competidores estão fazendo. Eles estavam fazendo GRI com SASB. Aí eu olhei todo mundo, fiz uma reunião lá com os nossos diretores e falei, olha, competidor A, competidor B, competidor C, competidor D. A forma de reportar que eles estão fazendo é essa, as métricas que eles têm para preservação de energia, gás do efeito estufa, água, compromisso de redução de água e outras métricas do lado social são essas. Quais são as nossas métricas? A gente ainda não tem um plano e a gente não tem nenhum relatório, o nosso relatório não mostra isso, então a gente precisa mudar. E qual foi a minha estratégia como RI? Né, e como a pessoa que estava liderando a parte de mercado de capitais, trazer as pessoas do mercado para falar. Então, você se lembra, Regiane, quando você veio para falar com a gente pela primeira vez, você estava lá na Light ainda, você lembra disso? Ainda. Tem muito Lembra? tempo, né? A gente Faz bastante tempo. combinou o conteúdo, Exato. o que você queria saber. E lembra disso? Aí eu trouxe a Regiane para falar. Aí a gente fez uma palestra de 1 hora para os principais executivos da empresa, para o presidente da empresa e principais executivos da empresa. Aí depois eu trouxe a Inara. Aí depois eu trouxe não teve mais uma pessoa que eu levei, acho que foi você, a Inara, e teve uma outra pessoa. E então, todo mundo começou a entender a importância daquilo, para a gente poder estar cada vez mais presente nesse jogo do mercado de capitais e, eventualmente, se a empresa quisesse fazer um IPO lá na frente, essa porta não estava fechada, a gente já estava totalmente preparado nessas questões do ESG para poder falar para o investidor, olha, temos o report, temos as métricas e estamos aí totalmente par com as empresas do lado de fora e aqui do Brasil, né? E aí foi isso que eu fiz. Aí nós pegamos e o que nós fizemos, né? Nós resolvemos contratar a Report, que eu posso falar o nome aqui, não tem problema, que é público, nos nossos relatórios vocês vão ver quem nos assessora, né? Para nos ajudar a fazer o nosso relatório de sustentabilidade GRI. Foi a primeira coisa que a gente fez, tá? Aí o que aconteceu? Quando eu fui falar com o nosso principal acionista que a gente ia mudar o relatório, eu fui lá todo cheio de dedo, né? Olha, você precisa entender que já faz 15 anos que a gente está fazendo assim, o mercado não pede mais esse relatório, o mercado pede GRI, SASB, e a gente está mudando por conta disso, né? Estamos contratando uma empresa. Ele falou algo que foi revolucionário para mim. O engajamento da alta liderança é revolucionário na pauta do ESG. Então, sabe engajar a sua alta liderança e seus acionistas. Ele virou para mim e falou, Marcos, eu não quero um relatório GRI SASB. Aí eu gelei, né, por dentro. Falei, será que eu explico de novo para ele por que é importante? Ele falou, eu quero que você faça o seguinte, eu quero que você faça um projeto ESG na empresa, onde você me mostre aonde a gente está, aonde os nossos competidores estão e o que a gente vai fazer para ficar melhor que eles ou igual a eles e o que a gente já está fazendo bem, entendeu? Que a gente talvez precise melhorar um pouco, mas já está em consonância com o mercado. Tudo isso que você fizer, depois você faz o relatório de sustentabilidade. O relatório de sustentabilidade vai ser só uma consequência do que a gente já está fazendo, porque a gente já está fazendo bastante coisa. Aí foi assim, como o mineiro fala, né? Foi o queijo e a faca. Me deu o queijo, me deu a faca e falei, meu, é o que eu precisava da alta liderança, esse compromisso. Então, foi validado, né, pelo conselho, falou, vocês entram nessa agenda e podem entrar nessa agenda rápido, né? E até a Gláucia falou, né, recentemente, né, Regina, que a gente encontrou com vocês, falou assim, nossa, como vocês avançaram rapidamente nessa agenda, né? Porque teve o apoio do conselho. E a gente contratou lá a Report, fizemos a matriz de materialidade, fizemos aí todo um movimento dentro da empresa com diversos grupos de trabalho transversais, várias áreas, vários gerentes participaram, acho que foram mais de 40 pessoas que foram envolvidas nesse projeto, para a gente primeiro definir a matriz de materialidade, né? Depois de definir essa matriz, fazer o projeto interno de como a gente ia avançar nesses temas que eram mais importantes, tá? Então, uma dica aqui, contrate uma boa consultoria que entenda do negócio, que saiba fazer, que saiba te ajudar a poder, se você não tem time ainda, tá, para fazer isso. E normalmente você não vai ter. Então, se engaje aí com pessoas que têm competência para te ajudar, para que haja uma atração desse movimento dentro da empresa e você não perca essa atração por não ter aí toda essa validação, né? E foi o que a gente fez. Aqui tem todo o resumo do que foi o passo a passo para fazer a matriz de materialidade. Aí nós chegamos nessa segunda matriz de materialidade, que aqui já é a dupla materialidade. Fizemos uma primeira com 9, depois revisamos essa matriz com 12 itens materiais, né, que falam também com a nossa matriz de risco, né?
e cada um deles, né, com a sua importância, a sua relevância, com o seu impacto ambiental e com o seu impacto financeiro na empresa. E o que nós fizemos com esses riscos, né, ou com esses impactos de materialidade? Nós dividimos em 5 diretrizes estratégicas para o ESG. Então, nós entendemos que nós íamos grupar esses 12 pontos, né, dentro de 5 pontos estratégicos, que é gestão de recursos naturais, ética e compliance, estratégia climática, processos sustentáveis e cuidado com pessoas. Cada uma dessas 5 diretrizes engloba um daqueles 12 pontos, tá? Então, eu vou ler só, por conta do tempo aqui, a questão da estratégia climática, que eu entendo hoje que é um dos pontos mais relevantes que você que está cuidando dessa área precisa olhar. Tá, então, qual é o nosso objetivo como Caramuru, né? Ser reconhecida como agente de transformação para a redução do carbono na cadeia de valor até 2030. Essa é a nossa ambição, é o nosso objetivo, né? E dentro disso está organizar toda a questão da estratégia climática, a governança climática e a eficiência energética. Então, para cada um dessas 5 estratégias, a gente tem ações, né? Nós temos mais 18 ações espalhadas, onde a gente reporta para uma comissão, trimestralmente a gente mostra a evolução dessas ações, e hoje, desde 2022, a empresa está totalmente engajada aí nessas questões das ações e da matriz de materialidade, tá? Aí, para finalizar essa apresentação e a gente abrir aqui para uma conversa, eu vou mostrar algumas das ações que a gente fez aí no ESG que a gente não tinha organizado e, através de todo esse processo, a gente organizou, tá? Primeiro foi organizar o programa Sustentar, que é esse programa de rastreabilidade. A gente aí lançou um selo e lançou um certificado, formalizou o programa, registrou esse programa no ITC, que é um órgão externo europeu, na FEFAC, que é o órgão de regulação dos produtores de ração animal na Europa, é um padrão registrado lá, foi parte das ações que nós fizemos. Esse programa ganhou cada vez mais relevância, por quê? Porque ele ajuda de 2 formas. Primeiro, para o RenovaBio, nós temos aí o selo de biocombustível social, onde as empresas que produzem biodiesel precisam dar assistência técnica para produtores, tá? Esse programa ajuda nessa parte do RenovaBio, do selo Sustentar, mas também olha como a empresa está engajando a cadeia nas práticas sustentáveis. Então, hoje, a gente tem o selo que olha toda a soja que entra e soja com desmatamento a gente rejeita, tem toda uma evidência de rejeição, tá? E tem toda uma parte de apoio aos produtores, que é essa parte que eu estou mostrando agora, onde a gente tem aí compromissos de cada vez mais crescer o número de produtores que passam por essa análise das suas práticas sociais, ambientais e econômicas também das suas propriedades, para que eles melhorem essas práticas. Então, a gente analisa as não conformidades, são esses gráficos que vocês estão vendo aqui, são as não conformidades, e a gente propõe soluções para esses produtores para que eles melhorem essas práticas. E a gente tem aumentado cada ano mais. O nosso objetivo é chegar em 2025 com 20% da nossa base anualizada, todo ano olhando para esses produtores e fazendo essa análise, tá? Então, esse é uma das coisas que nós fizemos aí com KPIs, com métricas, com definições. Precisa ter métrica, precisa ter KPI, precisa ter objetivos audaciosos também, né? Aqui, gases do efeito estufa, que é outra coisa que eu acho muito importante para as empresas aí que ainda não estão olhando para isso, precisa olhar o mais rápido possível, ou que está olhando, que ainda não auditou o seu inventário, importante. Nós não tínhamos, em 2021, nós não tínhamos nenhum inventário, e a gente foi gradativamente fazendo escopo 1 e escopo 2, nos assessorou também uma consultoria bastante renomada, escopo 3, e hoje a gente tem escopo 1, escopo 2, escopo 3 auditado. E a gente analisa esse escopo, né? Então, aqui do lado, esses gráficos que vocês estão vendo, é a análise do escopo 1 e escopo 2. Escopo 1 e escopo 2 é o que se relaciona mais à empresa. Quem não sabe o que é, eu vou recomendar que participe aí dos seminários da Regiane, que lá ele explica tudo isso. Escopo 3 é para fora da empresa, né? São os fornecedores, são as emissões que a empresa não está ligada diretamente, mas ela é responsável indiretamente. E quando a gente olha para o escopo 3 no agro, praticamente 98% das emissões da Caramuru vem do escopo 3, dos produtores. Então, a gente agora está cada vez mais pensando em como a gente influencia esses produtores com outras práticas, né? E tem toda uma questão de metodologia global que está mudando. Isso é um tema bastante complexo, porque a gente ainda não tem o mercado de carbono regulado no Brasil, né? Mas importantíssimo para vocês, como empresa, olharem para isso, entenderem o seu inventário, entenderem as ações para a redução de carbono nisso, né?
Outro ponto que a gente também fez, um programa de segurança atitude consciente com métricas, tá? Então, métricas de como reduzir as incidências, né, de acidentes ou quase acidentes nas nossas operações, né? E aqui a gente tem toda uma metodologia que a gente está aplicando desde 2022 e o objetivo que é em 2025 a gente reduzir, né? A gente tem uma metodologia onde a gente fala que cada vez mais você tem que sair de uma cultura dependente, onde o colaborador depende de ser alertado do risco, para uma cultura interdependente, onde ele não precise ser alertado e ele alerte outras pessoas, né? E essa é a nossa trajetória de queda, é a gente chegar nessa cultura, porque isso diminui o número de acidentes na empresa, né? Não é só diminuir, olhar para o número relativo em si, é entender o que está sendo feito para mudar uma cultura, né? E é o que a gente tem feito lá nesses últimos 2, 3 anos, né, com muito treinamento. Você só muda a cultura com treinamento, e aí você tem que ter evidências, né, então tudo que a gente faz no GRI, no SAD, tem que ter evidência, tem que mostrar quando você está gastando, tem que mostrar as fragilidades, mostrar onde ainda precisa ser feito ajustes, né, e aqui é para vocês verem o quanto de investimentos, desculpa, faltou um Tzinho aqui, de investimentos a gente fez em 2023, só nessa área de segurança, são mais de 10 milhões de reais que a gente tem, muito em treinamento, em mudanças de atendimentos a normas, e atendimentos às NRs também, que a gente tem aí em altura, principalmente, em espaço confinado por conta dos armazéns, mas isso aqui a gente coloca como meta nossa e também está no nosso relatório de sustentabilidade, tá? Aqui é um pouquinho da governança, né? A gente tem aí o Gustavo Loyola hoje é o presidente do conselho, então dispensa apresentações. O Adriano Pires é outro membro independente, né? É importante ter uma governança forte. A gente brinca lá internamente, viu, com eles, que o Adriano Pires ele foi cotado para ser presidente da Petrobras e teve o bônus de ser cotado e não teve o ônus de sentar na cadeira, né? Porque naquela época ele não sobreviveria muito. O Roberto passou por lá, acabou também não concordando com as questões lá. Então, para a gente é importante ter um conselho também forte, né? Não só o familiar, mas pessoas de fora agregando com as suas especialidades. Os comitês de monitoramento, aí que eu coloquei todas as certificações, isso faz parte de governança. A gente tem que mostrar a evolução dessa governança também ano a ano, tá? Compliance, a gente tem lá, dentro das nossas 5 diretrizes, uma das ambições que a gente tem é ser reconhecida como uma empresa comprometida com a integridade e cultura ética nas relações internas e externas. E o que a gente está fazendo agora, para acelerar um pouquinho aqui, é cada vez mais engajar os colaboradores para que eles sejam capacitados em políticas e procedimentos de combate à corrupção, assinem o termo, né, ético da empresa. Então, a gente tem aí toda uma meta que a gente quer, entendeu? De estar com 100% de todos os colaboradores assinados e treinados no código de ética. LGPD, que todo mundo sabe que a maioria de vocês, né, que é a proteção de dados pessoais, hoje é exigência, você tem que ter uma área de LGPD, a gente tem lá na Caramuru uma área de LGPD, e aqui, terminando a apresentação daqui, como a gente também tem que olhar e como isso pode chegar a validar a empresa. Então, no ano passado, a gente teve aí a felicidade de concorrer ao prêmio de melhor empresa do agro pela Exame, né? E aí as 3 finalistas foram a 3 Tentos, a SLC e a gente, e foi uma satisfação gigante minha aí com a equipe toda, os acionistas, vocês estão vendo na foto, a gente receber como a melhor empresa aí do agro em 2024, tá? Então, hard work pays off, né? Como a gente fala em inglês. É trabalho duro, é muita coisa, é muito engajamento, mas você vê como isso se traduz aí para a empresa, para a melhoria da imagem da empresa de uma certa forma, você organizar todas essas questões, né? E por fim, agora, e é de verdade terminando, como a gente junta tudo isso em finanças verdes, né? Primeiro, né? É bom você ter um disclosure. Então, é o que o Marcelo falou. Se você vai fazer uma debênture, um CRA, um CRI, por que não ter lá já toda uma prática de uma empresa aberta com um relatório de sustentabilidade, com formulário de referência, aí a decisão da empresa de estar fazendo isso ou não depende muito de quanto já é o custo de observância. Se a empresa já tem uma Big Four, já é auditada, o maior custo é a auditoria. Depois os outros custos com CVM são custos menores, tá? Aí você tem que ter lá pessoas que vão estar fazendo isso, mas você pode alocar pessoas da tesouraria ou da área de FP&A para poderem estar fazendo essa parte aí também. E a gente resolveu estar fazendo toda essa parte de divulgação. Aí os relatórios de sustentabilidade estão todos lá, isso é importante para as finanças verdes, você ter tudo isso registrado. Aqui tem o código de barra para quem quiser acessar depois os nossos relatórios. E aqui um pouquinho do que o Marcelo falou aqui das opções que a gente tem, tá? E quando a gente fez todo esse processo, um dos bancos falou para a gente, por que vocês não fazem um CRA verde?
E aí a gente resolveu fazer um CRA verde. Então a gente fez um CRA verde, para vocês terem ideia, em 2021 de 356 milhões, teve 3 vezes da demanda. Depois a gente fez uma securitização de recebível de exportação com um investidor na Califórnia. Aí, Marcelo, um investidor lá na Califórnia olhou, eu quero comprar recebíveis de securitização, e aí uma asset aqui, um family office, falou, nós temos uma empresa que a gente conhece e talvez a gente possa fazer. Fizemos através desse family office. Como a gente precisava esperar, né, um período aí para poder lançar uma segunda emissão do CRA, a gente esperou aí uns 8 meses, fizemos a segunda emissão, fizemos um CRA de 600 milhões, depois um verde também, e eu vou explicar um pouquinho mais à frente por que a gente caracteriza ele como verde. Aí os bancos olharam e falaram assim, poxa, mas agora a Caramuru está indo para muito mercado de capitais, vamos aqui tentar fazer alguma coisa de longo prazo com eles, alongar um pouco mais, que a gente já estava alongando a dívida, nosso objetivo era sair daquele duration de um ano e meio para um duration de 4, 5 anos, e a gente foi fazendo emissão de 7 anos, com 2 anos de carência. Aí veio o Rabobank e falou assim, não, eu quero fazer algo novo com vocês. Eu não quero fazer uma PPE convencional, eu quero fazer uma PPE que seria um Sustainability Linked Note, com KPIs de sustentabilidade. Beleza, fizemos aí 80 milhões de emissão, eu vou mostrar quais são os KPIs mais à frente. E aí depois, no final do ano de 2023, a gente fez aí 30 milhões com o NDB, que é o New Development Bank, que também era para infraestrutura e armazenagem e tinha que ter selos de sustentabilidade, como Proterra, e a gente usou o Sustentar, que está registrado lá, como eu falei. E mais recentemente agora, os bancos vieram com uma inovação. Então a gente fez um primeiro ACC verde com o Banco Votorantim, hoje é a AOC, né, um adiantamento de crédito de exportação, na verdade, isso aqui, né, e a gente acabou usando os nossos laços para poder entrar no mercado de título verde, agora mais ligado a essas operações mais triviais, né. Se a gente olha para todas as operações, a gente está falando agora como é que a gente está para fechar de quase 2 bilhões de reais em operações de longo prazo, usando essa temática verde, tá? Então, olha o leque de opções que te traz quando você estrutura tudo isso, né? Estrutura o que acesso de capital que você tem diferenciado para a empresa, quando você traz essas questões mais organizadas e com objetivos mais estruturados, tá? E aqui é um pouquinho de como a gente estruturou os CRAs, né? A gente fez todo esse framework para títulos de empréstimos verdes. Você precisa ter um framework onde você vai dizer como você vai usar aqueles recursos ligados às ODS e qual é a contribuição que você tem, né, para o uso verde, né, como você consegue ter uma transição, no nosso caso, para uma economia de baixo carbono, práticas sustentáveis agrícolas, né, e também comprando soja para a produção de biocombustíveis, principalmente biodiesel, né, foi o lastro que a gente teve aí com os nossos compromissos dentro desse SPO, tá no nosso site também, vocês podem olhar, e aqui o PPE que eu falei para vocês. Então, por que eu quis mostrar essa lâmina aqui para vocês, tá? Ou esse slide? Porque toda essa trajetória, quando a gente foi fazer esse PPE verde, a gente colocou os compromissos ligados ao que a gente precisava fazer. Tá? Então, a gente precisava ter um inventório, a gente precisava ter um relatório de GRI. Então, quais foram as nossas obrigações com o Rabobank e com o grupo de banco que nos financiou? Ter um relatório GRI SASB, ter as emissões do gás de efeito estufa mensurados, e nosso próximo compromisso é ter um plano de descarbonização e metas de redução para o escopo 1 e escopo 2. Então, em 2025, a gente tem que apresentar isso para o banco para a gente não ser penalizado. A gente fez o que no mercado de capitais se chama step up no cupom, né, na taxa de juros. Né? A gente começou com uma taxa de SOFR mais 13,90 e se a gente não cumprir esses KPIs, ela sobe. Então, a gente tem que cumprir. É ruim para a empresa não cumprir e a gente está cumprindo, né? No terceiro ano a gente já está desse financiamento, indo para o terceiro ano, e a gente está com todos os inventários auditados já por uma terceira parte, então a gente está até adiantado, né? E o terceiro ponto, o segundo KPI aqui é da transparência e rastreabilidade. Então, todo aquele programa do Sustentar de aumentar o número de fornecedores, a gente tem o compromisso aqui numa PPE também. Então, está tudo linkado, estão vendo? Como a gente conseguiu linkar toda essa estratégia de ESG dentro das finanças verdes, e isso traz, é muito bom, né? Hoje a gente ainda não tem o green aqui no mercado local, mas nas estruturas aí com o mercado externo, você ainda acaba tendo uma diferenciação de taxa, né? E agora, indo para o final, o que eu achei legal de tudo isso que a gente fez, né? Até falei isso quando eu estava lá, encontrei o Marcelo na última palestra para CFOs na MZ, né? Quando a gente fez toda essa estruturação com o Rabobank, além de ser no LinkedIn, e a gente tem uma empresa que nos assessora muito, a combinação de RI
ESG e comunicação é trivial. Esse tripé tem que estar muito bem equacionado, porque comunicar é muito importante, né? Para dentro e para fora também. O que a gente fez? A gente soltou lá um press release em inglês, mandou para a Reuters, e a Reuters divulgou para o mundo inteiro, e os nossos compradores de farelo começaram a ligar para a nossa mesa de operação para perguntar para os nossos traders quais eram aqueles compromissos, e eles adoraram. Poxa, então vocês fizeram compromissos os mesmos que vocês têm com a gente, com os bancos? Os mesmos que a gente tem com vocês, a gente fez com os bancos. Então isso traz ainda mais, né, fortalecimento para o negócio da empresa, para o modelo de negócio da empresa, tá? Finalizando aqui, quais são os nossos próximos desafios relacionados às mudanças climáticas, que é o tema de maior importância? É a gente ter as nossas curvas de projeção de emissões, esse plano de descarbonização que eu mencionei para vocês. Nós estamos agora fazendo toda a análise do TCFD, então é um tema que vocês vão ouvir cada vez mais. Quem não conhece, conversa com a Regiane, ela vai te explicar, é importantíssimo, né? Que é a força-tarefa de divulgações financeiras relacionadas ao clima. O mercado, as seguradoras, os bancos estão querendo entender o impacto das mudanças climáticas nas empresas. Então, quem não tem isso ainda mapeado, comece a mapear, porque isso vai fazer parte aí na frente até do IFRS. O que a gente vai fazer é registrar agora o nosso inventário no CDP, que é uma plataforma global de carbono, onde qualquer investidor, qualquer banco pode ir lá e ver o quanto a gente está emitindo, né, de carbono a cada ano. E estamos nos preparando agora no próximo ano, a preparação interna para o IFRS S1 e S2, que vai ser mandatório aí em 2026. A gente já está começando a fazer todo o processo aí de preparação para a gente poder reportar dentro disso, né? Aqui eu vou deixar para vocês, finalizando, esse é o último slide mesmo, uma provocação para vocês verem esse vídeo aqui, quem ainda não viu, do Tim Cook da Apple, né? É um vídeo muito legal que foi lançado no ano passado, onde a Apple recebe a mãe natureza, né, a Mother Nature, que vem aí com a Viola Davis, que é a personagem, né? Ela visitando a Apple e perguntando para o Tim Cook, para a equipe dele, o que eles estão fazendo em vários aspectos. Então eu deixei aqui o link, o QR Code, para vocês verem, principalmente quem não viu e está ligado à área de sustentabilidade, olha, porque eu já mostrei esse vídeo aqui internamente em várias apresentações, faz parte aí do nosso aculturamento para as pessoas que estão chegando também, para elas entenderem a importância dessa temática da sustentabilidade na empresa, tá? Então é isso que eu tinha para falar para vocês. Aqui é Danke, 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 é obrigado em alemão. Eu fiz uma palestra recentemente lá em Frankfurt e eu estava lá, inclusive, coloquei essa foto porque eu terminei falando isso aí. Danke, Danke, Danke. Então é isso, Marcelo, Regiane, super obrigado aí de poder compartilhar toda essa trajetória, essa experiência e estamos aqui agora para conversar, se tiverem aí interesse em mais algum tópico. Fantástico. A Regiane nem espera você terminar a frase, já levantou a mão aí. Vai lá, Regiane. Ai, Marcos, parabéns, assim, você não imagina, mas a minha felicidade, assim, de ver tudo que, assim, foi mais igual o foguete, né? Assim, né? Mas você sabe disso, né? Eu tenho muito prazer, assim, satisfação, né? Em ver você, Thaís, né? Que é da tua equipe. Parabéns, assim, nem tem como expressar. E eu vou pedir, então, eu acho assim, mas nessa minha trajetória agora, muito falando sobre os novos IFRS e tal, e eu vejo empresa, Marcos, empresa às vezes grande, né, de assim, novo mercado, de capital aberto, e que tá, fala, não, mas eu só vou olhar isso em 2026, quando for necessário. Tem de tudo, Marcos, e assim. Mas as empresas, né, que são às vezes que são de capital fechado ou que são da cadeia de valor que nem estão preocupadas assim com o tema. Então eu queria que você me falasse assim, que isso é para todos. É para todo mundo. Todas as empresas. Né, mas eu queria esse teu depoimento, porque a gente fala e fica parecendo que não é ser mais realista que o rei, né? Não, e que não é verdade, é para todos. É verdade. Não, você tem, assim, primeiro, mais uma vez, vou te elogiar. A Regiane nos ajudou em várias questões, tá? Não só lá quando eu estava fazendo toda a parte de estruturação, que eu chamei ela quando ela estava na Light ainda, mas depois também, né? E além dessa questão, vou trazer até uma outra, tá? O que a gente fez também, que eu acho que é importante para quem é de capital aberto. Você tem uma equipe de RI, uma equipe de sustentabilidade, e às vezes tem informações no teu formulário de referência que estão diferentes do teu relatório de sustentabilidade. Gente, isso não pode acontecer. Você tem que estar aqui os dois, entendeu? Juntinho.
Então a gente chamou a Rede e falou assim, Rede, ajuda a gente aqui. Vamos pegar e vamos fazer um programa para a gente... E aí o que eu trouxe? As duas equipes juntas. Então a IRI e sustentabilidade estão embaixo da minha responsabilidade. E elas se falam. Então não tem buscar duas vezes o mesmo indicador. Você busca no relatório de sustentabilidade, depois você busca no teu formulário de referência. Organiza isso em primeiro lugar. Então é a primeira fala que eu tenho. Segunda fala, é o que eu falei antes, né? O passarinho que acorda cedo come mais minhoca. Então, assim, se você acordou muito tarde, meu amigo, já tem gente comendo muito mais minhoca que você está comendo. Então, olha só, quem está esperando vir a regulação do mercado regulado de carbono para fazer o seu inventário, quem está esperando vir a regulação, vai ser só lá em 2026, 2027 que eu vou me preocupar em reportar. Gente, vai ter um monte de gente correndo atrás disso no mesmo tempo. Você vai ter que organizar a tua equipe. Então, assim, parte da nossa competência como gestores da área financeira e da área de RI, da área de sustentabilidade, é se planejar e se programar. Então, se você não está se planejando e se programando com antecedência, vai sair mais caro para você fazer isso. E lá na frente você vai ver que, poxa, eu devia ter pensado nisso antes, porque é complexo. Nós fizemos agora a primeira análise do TCFD, não é algo simples, entendeu? O cara faz lá todo um mapeamento do IPCC, das mudanças meteorológicas, como pode impactar o teu negócio. É muita coisa para digerir, sabe? A gente está digerindo isso ainda. E para digerir com calma, você não pode fazer nas pressas, porque daí sai, sabe o quê? Vocês se lembram em 2020, e eu não estou aqui fazendo análise de valor e de juízo de nenhuma empresa, tá? Várias empresas que falaram o seguinte, eu vou ser carbono zero em 2040. Eu vou ser carbono zero em 2050. Aí a pergunta do investidor do outro lado, que não é bobo, é como? Você não tem nenhum um inventário de carbono? Como é que você vai ser carbono zero sem ter um inventário de carbono? Então, gente, não tem como você... Sustentabilidade, ela tem que ser real, ela tem que fazer parte do teu negócio, você tem que saber explicar ela. Não é para fazer às pressas. Então, por isso que a gente está fazendo antes, viu, Regine? É isso. A gente tem também os nossos compradores de farelo. Então, quando você pega uma Nestlé, uma Lindt, nós hoje somos distribuidores de lecitina para o maior produtor de chocolate na Alemanha. Então, se você for para a Alemanha lá e comer um chocolate, você vai estar comendo lecitina do Brasil. Eles têm exigências de sustentabilidade que são gigantes. Então, como é que eu vou esperar isso ser regulação no Brasil se a regulação já está lá também, entendeu? Então, você olha para a tua cadeia e olha também, uma outra dica que eu dou importante, não tem ninguém na tua cadeia que você fornece que vai te cobrar? Porque se tiver um grande cliente que vai te cobrar, não fica só esperando a regulação aqui, não. Esse cliente vai te cobrar e se você não estiver preparado, ele pode deixar de comprar de você e comprar de um concorrente teu que já está mais preparado com essas questões de sustentabilidade. Então, assim, é a minha fala, Regina. Não espere para começar. Comece já e organize-se já para poder fazer tudo isso, tá? Obrigada, Marcos. É isso, né? Sobre isso. Bom Obrigada. demais. E mais uma vez, parabéns também. Obrigado por toda a ajuda sua. Vamos lá, Thiago. Imagina. Oi, pessoal, bom dia. Parabéns, Marquinhos, que apresentação incrível, viu? Primeiro, agradecer. Eu queria retomar aquela parte da captação de recursos, que você falou bastante. Eu queria saber se esse contato que você fez com os family office, essas dificuldades que vocês tiveram para esse período, foi o banco que teve que fazer essa interlocução com os investidores ou foram vocês mesmos? Porque Então, assim, eu estou no trabalho de buscar alguns fundos verdes para poder estruturar, para poder operar a operação nesse sentido. E aí eu queria entender um pouco sobre isso. Então, tá, são duas coisas, tá? Eu acho que, primeiro, os CRAs, você vai precisar de um estruturador. Então, para os CRAs, você tem a opção de... Tem algumas assets hoje que já estão fazendo. Vou te dar um exemplo. Quineia, por exemplo. Quineia, se você quiser fazer uma operação de CRA, se você for do agro, de CRI direto com eles não precisam de banco. Eles vão lá te dar uma proposta, né? Até porque hoje os FIAGROS, eles acabam abocanhando um pouco. Então, faça um mapeamento aí de quem são os fundos de agro ou do teu setor, não sei qual é o teu setor, estou falando como se fosse do meu, tá? Para você entender quem são os potenciais, para que você pode ir direto neles, ou se você quer estruturar uma operação maior, aí eu recomendo que você tenha um banco, porque aí o banco consegue distribuir isso, né? Tanto nas assets como nos family offices, como para as pessoas físicas, que são, no final das contas, os grandes compradores ainda desses papéis de CRAs, de CRIs no mercado, né?
com relação a essa estruturação que a gente fez com esse fundo americano, aí o que aconteceu? Eu tenho bastante contatos também, né? E as pessoas da empresa já também tinham alguns contatos. Tinha um family office e também era uma consultoria financeira que já trabalhava com a gente. Hoje, né, o gestor dessa family office era um dos presidentes de um banco. Então ele veio e falou: pô, porque tem um investidor aqui, a gente pode estruturar. Então, assim, por isso que eu falo que a tua rede de relacionamento ela é muito importante. Então, quando você bota lá, você vai fazer um roadshow lá, que o Marcelo falou, um non-deal roadshow, você bota lá o gestor, você troca informação com ele, você volta e fala: obrigado pela apresentação, pelo tempo que você teve comigo. Você tem mais alguma dúvida? Cara, fica na cabeça dele. E mais pra frente ele fala: pô, eu lembro da Caramuru, será que a Caramuru não tá disposta a fazer alguma coisa com a gente? Então foi assim que aconteceu, tá? Foi dessa forma. Agora, dos CRAs, aí foi estruturado, porque são emissões muito grandes, né? 600 milhões não é qualquer um que consegue, você tem que ter um banco. Quem colocou pra gente foi o BTG e o BS, tá? E o Banco do Brasil, que fizeram a operação, e o Votorantim também, tá? Então foram 4 bancos praticamente num CRA, e o outro foram 3 bancos, mas essas operações você consegue hoje sim ser assets, dependendo do tamanho, 10, 20 milhões, 30 milhões de reais, que tomam a operação inteira. Aí é mapear, né, quem está fazendo isso, tá? Acho que seria uma lição de casa aí para você. Obrigado. Imagina. Deixa eu só tirar uma dúvida aqui. Lu, não entendi a sua pergunta, Lu. Você soltar seu É que microfone. eu não consegui levantar a mão, só por isso. Não sei se é porque eu não tá. escrevi. Não, Isso. tranquilo. Deixa a Roberta fazer a pergunta dela e depois você fala, tá bom? Tá anotado aqui, fica tranquila. Oi, Fala, pessoal. Roberta. Tudo bom, Marcelo? Bom demais. Nem sei se é uma pergunta, é mais uma contribuição e um complemento aqui. Marcos, primeiro, super obrigada, assim. A gente se conhece já há algum tempo, né? Eu tô te devendo um café, né? Exatamente, a gente está se devendo um café. Eu vou estar em São Paulo agora no início de novembro, vou te puxar lá. De repente, vamos lá. a gente troca uma ideia. Então, assim, quero agradecer demais, primeiro, por toda essa conversa que você trouxe aqui para a gente, e te parabenizar, porque, de fato, eu fiquei assim, muito impressionada, né? Em tão pouco tempo, vocês conseguiram, de fato, fazer toda uma trajetória super rica dentro da Caramuru. E queria complementar, na verdade, quando a Regiane traz, né, que o ESG é para todos, depois que eu saí da Vale, eu fui primeiro, né? E aí, até complementando um pouco, até dando um exemplo aqui, Marcelo, você falou sobre a questão da idade do pessoal que vira diretor, etc., né? Eu fui diretora de uma startup com 41 anos. Então, assim, eu tive toda uma trajetória na Vale primeiro, lá dentro, tá? Mas eu só fui ser diretora de alguma coisa quando eu saí da Vale, aos 41 anos eu fui, então, CFO e CEO de uma startup de impacto social. Foi até o que me abriu muito o mundo para essa questão até do ESG também, foi depois que eu passei por essa startup de impacto. Mas o que eu quero trazer aqui, né? Depois que eu saí dessa startup, eu abri a minha consultoria, que é focada em ESG, focada muito em estratégia, mas muito com esse olhar, e aí trazendo o que você falou aqui, Marcos, quando você foi apresentar para o seu acionista, né? Ou para o conselho, a questão do relatório. Para você fazer o relatório, de fato, você tem que voltar no início, né, e implementar o ESG como uma estratégia de negócio, Exatamente. de fato. E ter isso, de fato, muito encorpado ali dentro, antes de você ter o resultado, colher esse resultado, e aí sim, importantíssimo que você disse, comunicar esse resultado para o mercado. E qual a contribuição que eu quero fazer aqui, né? E aí, voltando aqui para a Regiane, que o ESG é para todos. Para a pequena empresa, para a média empresa também. Sim. A minha consultoria hoje é muito voltada para as médias empresas, tá? A minha consultoria se chama CEDRE, muito voltada para médias empresas. E esses médias empresas são médias empresas já parrudas, já consolidadas no mercado e tal. E em vários desses momentos está acontecendo deles só conseguirem seguir com algum bid, com algum cliente, porque eles têm um relatório de sustentabilidade, ou porque eles estão mostrando que eles estão fazendo alguma coisa nesse sentido, que eles estão, de fato, preocupados e que isso, de fato, está incorporado ao negócio deles, né? E aí, gente, cada um dentro da sua maturidade de negócio, né? Eu estou com um cliente, por exemplo, que ele não tem maturidade ainda para um relatório GRI. Então, o que a gente fez? Eu estou há 1 ano com ele já, a gente incorporou a estratégia, né? Entendeu toda a estratégia de negócio, entendeu o que faz sentido, entendeu os ODS, os temas materiais, tudo isso, e está começando a implantação. Então, o relatório que nós temos com eles é um relatório de compromisso. É um relatório dizendo o seguinte: olha, já fiz isso até aqui,
entendo que eu tenho muito mais a fazer, mas esses são os nossos compromissos. Um relatório de 30 páginas, super conciso, mas que já mostra para esse cliente dele, esse, na verdade, ele está num bid internacional para um cliente da Inglaterra, que ele só está conseguindo seguir com essa proposta comercial porque ele está mostrando tudo isso que ele está fazendo. Então, sim, Regiane, você tem toda a razão, é para todos e é para todos, independente do tamanho, né? Então, Marcos, queria complementar isso e te parabenizar de novo aqui por tudo isso que você fez e para os colegas que estão aqui falando, ouvindo a gente, de fato, gente, é para todo mundo, tá? Não esperem chegar lá em 2026, porque a gente já está atrasado aqui com tudo isso que a gente precisa fazer. E assim, só antes de passar para a segunda pergunta aí, eu acho que é importante também, Roberto, você trouxe muito bem essa questão, né, do tamanho da empresa. Não existe tamanho, né? Se vocês já fazem várias ações com relação à sustentabilidade, e cada setor tem uma dinâmica, então no agro é mais o ambiental que é pegada, né? Se você vai para um setor de tecnologia, é mais ali talvez social, né, a governança. Então cada um vai ter um impacto diferente aí na sua matriz e nos pontos que você vão estar olhando. Mas além disso que você está dizendo, né, para as empresas que reportam no IFRS, gente, vai ter o S1 e o S2 aí na frente, entendeu? Então a gente tem que estar preparado para isso, porque aí deixa de ser um relatório de sustentabilidade, né, Roberta? Vai ser lá dentro de um capítulo, nas tuas notas explicativas, onde você vai ter que falar do que você está fazendo. Então, quem já está reportando em IFRS precisa estar muito atento. E olha, hoje o que não falta é live de S1 e S2. Eu ainda não acompanhei, Regiane, se vocês fizeram, tá? Com toda a minha correria aí. Mas acredito que já tenham feito também, né? Para explicar para o pessoal como é importante estar olhando para isso. Fizemos, né? Sim, já tem um tempo, né, Roberta? A Roberta até participou, mas já pode fazer outra, mais atual, que tem acontecido tanta coisa. Exato. Marcos. Exatamente. CVM agora já se pronunciando mais, as auditorias se pronunciando, acho que vale dar uma boa atualizada. Fica a dica da gente fazer. Fica a dica. Obrigada aí, gente. Obrigado, Roberto. Opa, vamos lá, Lu. Bem, bom dia, Marcos, muito obrigado, que prazer estar aqui. Eu não sou da área da economia, não tenho empresa, eu sou uma diretora de escola. Que legal. E assim, depois de me aposentar como professora, eu abri uma escola no interior de São Paulo, e como eu já tinha feito mestrado no Rio de Janeiro, eu vi o Rio ser preparado para a Eco 92, e como eu sou jovem há muito tempo, eu já sabia da Agenda 21 quando eu voltei para o interior de São Paulo. E quando me aposentei, resolvi abrir a escola dos meus sonhos, e ela já foi o que eu podia colocar como sustentabilidade dentro dela. Depois de dirigir por 12 anos, eu deixei e resolvi abrir uma consultoria em educação e abrir novas escolas, e ajudar as pessoas a abrir novas escolas com esses conceitos que eu acredito que são muito caros para mim. Um deles, o da sustentabilidade. Eu queria falar a respeito de, enquanto diretora e proprietária de uma escola, eu conheci um material produzido pela editora da Oxford, e foi o melhor material que eu encontrei na minha vida. Então, eu trouxe para a escola. E 4 anos depois, o advogado jurídico da Oxford, né, University Press, veio até a minha escola para pedir desculpas, mas eles iam deixar o Brasil, porque eles tinham feito um material para todo o Brasil, e apenas 10 escolas assinaram o contrato com as regras de compliance que a Oxford pedia. Infelizmente, eles não poderiam continuar no Brasil. Isso me entristeceu muito, né? Porque nós estamos falando de diretores de escolas, proprietários de escolas, que não assinaram um contrato de compliance com uma editora como a Oxford. Bem, isso é um fato. E hoje, depois que eu decidi abrir a consultoria, tenho trabalhado para novas escolas, estamos abrindo uma em Vinhedo e estou desenhando uma para a Olambra. Eu resolvi que eu queria voltar para a escola, coloquei meu currículo no LinkedIn, e uma escola aqui de Penedo, no Rio de Janeiro, me contratou, e eu estou aqui dirigindo essa escola, que está dentro de um parque. Eu tenho me especializado no conceito de escolas da floresta, acredito muito no Outdoor Education, então estou aqui. E aqui já existe dentro desse parque onde a escola está, um projeto de sustentabilidade, onde há 4 anos, né, eu estou aqui há 4 meses,
há 4 anos eles estão tentando constituir esse projeto. E aí eu queria, assim, de vocês todos que trabalham com isso, né, e de você, que eu fiquei muito, foi muito bom ouvi-lo, você falou uma frase que me lembrou a Adélia Prado, né? Você tem a faca e o queijo, É. mas eu quero a fome. Então, assim, como é que a gente inspira as pessoas para saber o que é lixo e resíduo sólido? Como é que você inspira pessoas? Porque nós temos na escola, uma escola internacional, né? Uma escola com crianças que têm tudo, de alto nível. Como que a gente vai trabalhar isso com pessoas que diferem muito desses conceitos, não sabem ainda trabalhar, né? Eu quero trabalhar as ODS, desde educação infantil, e parece que eu falo grego quando eu estou falando por aqui. Então, e como também foi em outros lugares de escola. Mas para mim a sustentabilidade ela é uma condição sine qua non para essas escolas. Obrigado. Eu vou começar aqui com algumas ideias e vou deixar as especialistas aí que estão no dia a dia, né, Regiane, talvez completarem. Mas assim, falar um pouquinho, eu contei para você uma trajetória que a gente teve ali, né? Já é uma empresa que busca muito a sustentabilidade por muitos anos, tá? Precisava organizar. Mas eu vou te dar o exemplo do que a gente fez com a questão do carbono, que talvez seja uma ideia para você. Primeiro, você precisa fazer com que a tua liderança entenda a importância, né? Se os teus professores, os teus coordenadores e a gestão da escola não entende a importância, né, da economia circular, da questão do descarte de resíduos, do manejo correto aí da preservação da floresta, eles vão comunicar o que para os alunos? Então, eles precisam ser os primeiros a entender a importância disso, né? Vocês precisam ter os acordos, o treinamento. Então, para mim é isso, aculturamento, treinamento primeiro da sua liderança, para depois começar um movimento dentro da escola, né, para os alunos. E aí, esse movimento dentro dos alunos tem diversas maneiras de você estar fazendo, né? Acho que eu nunca trabalhei numa escola, então eu acho que tem diversas ideias que podem surgir desse grupo, quando esse grupo está trabalhando junto, né? Primeiro nesse entendimento da importância e depois das ações. Foi o que nós fizemos lá quando eu falei dos 18 objetivos. Nós pegamos os 40 gestores de diversas áreas, né, coordenadores e gerentes, e nós fizemos aí um workshop de 3 dias para definir quais seriam os nossos objetivos em cada um desses pontos, dessas diretrizes que eu falei com você. Então, estava todo mundo. E aí, o que nós fizemos? Treinamento na base. Treinamento. Por que é importante reciclar? Qual a importância? Por que a gente mede os gases de efeito estufa? Qual a importância de a gente ter projetos para eliminar os gases de efeito estufa? Estou dando esse exemplo em particular, que é o exemplo que a gente tem trabalhado muito nesse último ano, tá? Então, é top-down. A liderança tem que entender, no nosso caso, os acionistas têm que concordar, os diretores executivos, os gerentes têm que entender a estratégia, concordar com a estratégia e promover a estratégia. A base também vai ser quem vai executar a estratégia. Mas se a liderança não estiver engajada, aí não adianta. Aí vai ser o famoso greenwashing, né? Assim, falo o que eu faço, mas não faço o que eu falo. Então, o professor lá fala assim, olha, você tem que cuidar do meio ambiente, você não pode descartar um plástico fora da lixeira de plástico. Aí o aluno está lá e vê o professor colocando na lixeira errada. Aí fala, pô, mas ele está falando para eu fazer, está fazendo diferente. Então, entendeu o que eu estou dizendo? Sim. Acho que passa muito por isso, né? Você primeiro, né, como a liderança, a líder, no caso, o CEO, o presidente ali, com a visão para baixo e depois engajar toda a liderança para que essas... E aí tem diversas formas de engajamento também com a comunidade, né? Nós fazemos projetos com escolas, a Caramuru, mas nos locais onde a gente está trabalhando. Então a gente traz treinamento sobre descarte, sobre resíduos. Nós temos nossos voluntários dão treinamento nas escolas através do Aprendendo com Você. Eu acho que é um movimento que tem em Goiás muito forte, né? O Junior Achievement é um outro movimento que a gente participa de voluntariado. Eu já fui fazer palestra em escola, em universidade. Então, assim, como fazer, tem diversas maneiras de você fazer. Agora, o que eu acho mais importante nesse primeiro momento é engajar realmente a liderança e ter um plano estratégico de como vocês vão estar fazendo esse treinamento descer para baixo, tá? Então, minha primeira sugestão aí para você. Obrigada. Pessoal, palestra boa, assim, Marcelo que tá no chega a mudo. hora... liberei aqui. Eu tenho que enxotar vocês, já são 10 horas, vamos embora para domingo. O que eu peço para vocês aí? Vamos, por gentileza, abrir a câmera para a gente tirar nossa fotinha tradicionalíssima, por favor?
Todo mundo aí de câmera aberta, por gentileza. Então, primeira página aí, tá bonito, David, fica tranquilo. Sorrisão em todo mundo, a primeira página, vamos lá? Sorrisão, 1, 2 e 3 e... vamos para a segunda página. Pera aí, pessoal. Deu tudo certo. Segunda página. Olha, Nestor, Simone Oliveira, Diego Fernandes, Érica Lontra, Thiago, Iovan, Rayana. Cadê o estagiário, Rayana? Sorrisão, vamos lá, 1, 2, 3 e... Sorrindo. Aí o Matheus, Nigombo, diretamente... Sempre esqueço, rapaz. Nigombo, fala pra gente de onde é que você vem, meu bom. Moçambique ou Angola? De Angola. Bom dia. Ai, que legal. Aí, ó. É isso, rapaz. Tem uma turma de lá nos acompanhando e é uma felicidade muito grande, muito grande. Pessoal, muito obrigado, tá? Aqui que eu peço, primeiro de tudo, Marcos, maravilhoso, obrigado, vai estar lá fazendo parte do nosso conjunto de palestras do FNP, vai educar muitas pessoas durante muito tempo, miseravelmente despertar essa chama aí para aprender mais sobre, né? Então foi bacana que você falou na tua palestra sobre ESG, falou sobre RI, falou sobre carreira e vida, então muito interessante. E a cada um de vocês que estão aqui conosco, pedir a gentileza de divulgar o FNP. Vamos levar esse conhecimento para o Brasil todo. Tem muita coisa boa para quem está com vontade de aprender sozinho, na raça. Aqui é o lugar, tá bom? Marcos, palavras finais. Muito agradecido. Era um sonho meu vir aqui e hoje eu estou realizando um grande sonho. Então legal, é uma coisa cara, muito legal de estar participando. Esse fórum cada vez vai ser melhor, maior, e esse é o meu desejo para vocês aí que estão na liderança dos parabéns e que Deus retribui para vocês tudo que vocês estão dando aí para todo mundo, tá bom? Essas são minhas últimas palavras. Bom demais. Pessoal, um grande abraço, fiquem com Deus, um domingo abençoado para cada um de vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, Marcelo. Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau, Regia. Tchau, tchau, Roberto. Tchau.